E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro Viana, tô de volta aí, a voz tá um pouquinho ruim ainda, e hoje vai ser o podcast da parte 2 de Sandman, vamos falar do final explicado, o que mais gostamos da série, a nossa nota, enfim, assim, ó. Já vou apresentar meus amiguinhos que compõem a mesa hoje, começando pelo mestre Diegueira. Fala aí, Diego. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Estamos na área aí para comentar sobre essa mega série muito irada aí, tô bem ansioso para falar. Maravilha. E aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Marcelo aqui. Também, né? Tô muito contente com essa série. Eu não sabia o que esperar dela, mas acabei gostando demais. Achei que foi uma grata surpresa, né, cara? Produção muito boa, muito fiel às HQs e vamos dar uma dissecada nela aí. Vamos lá, animação, gurizada. Pô, animação que Sandman foi demais, né? Fazendo aqui um joguinho de palavras já. Pra mim, Sandman é um sonho aí que virou realidade. É uma adaptação fiel aos quadrinhos. Assim, ó, eu vi as páginas que eu li ganhando vida, cara. É algo mágico, sabe? No podcast passado, eu e o Marcelo, a gente reclamou, assim, de alguns detalhes desses 3 primeiros episódios. E do quarto em diante, mano, assim, ó. Teve momentos que Sandman atingiu a perfeição pra mim, é praticamente fiel, assim, 90% aos quadrinhos. Teve personagens que eu me apeguei, são 10 episódios aí deliciosos, tem o sombrio, o engraçado, a magia, tem aqueles seres sobrenaturais, tudo isso misturado. A série ela acabou de um jeito assim que eu me emocionei no final, sabe? Essa primeira temporada é sobre o Sandman, ele encontrando uma humanidade dentro de si, ele sendo moldado ali de acordo com o que ele tá vivenciando mesmo. Cara, e no final, o que parecia ser impossível de ser adaptado, a Netflix, assim, entregou com perfeição a melhor adaptação de uma HQ, assim, que eu já vi na história, sabe? Caso alguém reclame que falta ação em Sandman, cara, infelizmente não vai ter, porque as batalhas de Sandman são sempre mais filosóficas, né? Mas fala aí, Diego. Boa, cara, eu tava ansioso pra falar então, tava esperando o momento. Eu confesso que não cheguei a ler as HQs, né? Então tô sendo pego de surpresa, na verdade, não tanto de surpresa, porque o Leandro sempre me contou muito empolgado ali, né, sobre o gosto que ele tem por Sandman. E depois, claro, né, acompanhei ali os vídeos que ele postou no nosso canal do YouTube pra até me inteirar um pouco aí desse universo. Mas eu tava aí, eu converso bastante sobre isso também com o Marcelo, né? Que eu fico muito com o pé atrás sobre adaptações aí que os streams fazem, Netflix em especial, às vezes, de algumas tentativas de ou um anime ou uma HQ. E a gente já viu algumas coisas assim, ou de games também, né? A gente viu já umas coisas assim bem terríveis, né? Então eu tava assim muito com o pé atrás, eu tava com a expectativa lá embaixo. Mas, né, já que tanto o Leandro quanto outras pessoas são bem apaixonados pelas HQs, pela história original, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer aí. A gente também assumiu o compromisso aí de entregar para você essa análise. E, nossa, eu fui assim, ó, atropelado por uma série incrível. Eu tô maravilhado, eu tô apaixonado, eu tô extasiado, eu tô sem palavras que pareçam ser o suficiente para descrever as sensações que eu estou tendo, que eu tive vendo os episódios. Eu até vou recomeçar, vou rever todos eles, já comecei a ver, agora logo antes de gravar assisti o primeiro de novo. E cara, pra mim essa série tá assim muito, muito, muito boa. Faz muito tempo que eu não assistia algo que me deixasse tão feliz assim. Cara, eu gostei demais. Cara, eu tive essa mesma percepção aí que tu teve. Ah, eu gostei muito do 1 ao 3, tá? Mas eu acho que quando chegou na trinca ali, o 4, 5 e 6, eu acho que atingiu um novo ápice, assim, sabe? E foi uma série que me deixou pensando muito. Sobretudo o episódio 6, cara. O episódio 6 vai ser um que eu vou rever muitas vezes ainda, assim. Uh, uma vez vai ser pouco, sabe? São uns diálogos tão profundos, tão filosóficos, assim, tão bem construídos, cara, que é uma série que merece ser vista e revista, e a gente sempre vai encontrar detalhes, né, que a gente não viu antes ali. E cara, foi uma missão que eu achei que era praticamente impossível, sabe? Como é que tu passa pra tela algo que não é filmável, basicamente, né? Se o cara vê o quadrinho, cara, tu fala, bah, meu, não tem como fazer uma série disso. Mas, ô, cara, os caras conseguiram fazer,
muito, muito, muito bem. Aí o Warner mandou bem demais, conseguiu fazer um baita trabalho. O ator, cara, né, eu de novo volto a falar dele, cara, no outro do podcast, um ou três, falei muito bem do Tom, que é o cara que interpreta o sonho, né, o cara que interpreta o Morpheus. Que ator, cara. Pá, ele fez muito bem, velho. Que voz é aquela, velho? Meu Deus do céu, cara, né? Fazia uns discursão ali pesado, passava muito bem as emoções do Sandman, cara. E no fim, olha, acabou sendo uma série maravilhosa. Vou rever muito, já tô aguardando aqui ansiosamente a temporada 2. E né, essa trinca 4, 5 e 6, cara, vai ficar por muito tempo na minha cabeça, assim, e vou rever muitas vezes de novo, assim, muito, muito, muito. Cara, concordo. Só um momento fofoca nerdverso. Eu não sei se vocês sabem aí, mas o Tom Sturridge era amigo de infância, estudou junto com o Robert Pattinson, né, na Inglaterra, se eu não me engano. Então, se a gente for ver os dois, esse ano trouxeram aí o Gótico de volta, né? Robert Pattinson com o Batman lá. E agora é os memes que rolam pela internet aí. Tu queria falar alguma coisa, Diego? Fala, senão depois eu começo a falar do episódio 4. Não, só ali que eu queria comentar que o Marcelo falou da interpretação, né? E muito massa, porque ao mesmo tempo que ele traz um jeito mais sério e parece assim meio sem emoção em alguns momentos, assim, né? Parece que nada toca ele, um pouco muito frio, mas ao mesmo tempo com uma sutileza assim incrível, assim, com muita sutileza, ele transparece as emoções, né, que o Marcelo tá trazendo. Então não é aquela coisa exagerada, né? E o quanto isso é difícil de fazer numa atuação, né? Tu precisar demonstrar emoções, mas de uma maneira muito sutil, quase imperceptível, mas que tem que ser perceptível por nós. Então é um limiar, assim, é uma linha muito fina, assim, sabe, entre tu conseguir fazer aquilo de maneira curta, de maneira pequena, mas ao mesmo tempo perceptível. Eu adorei, achei demais, gostei muito de ver a entrega de atuação que o personagem principal trouxe pra gente, que o ator, o Tom, aí, entregou. Cara, e se for ver nas HQs, o Sandman é isso. Então, pra gente que leu, o cara tá fazendo algo perfeito. O Sandman é essa pessoa fria, sem sentimento, e vai tendo toda essa desconstrução, assim, durante todas as HQs, né? E a série, cara, representou perfeitamente isso. Assim, eu tô apavorado, cara. Não sei se quer falar alguma coisa, Marcelo, ou podemos entrar no episódio 4. Não, vamos lá, episódio 4, hein? Cara, o episódio 4, então, de Sandman, foi ele chegando ao inferno lá, a rixa entre Lúcifer e o Morpheus. Eu gosto como eles retrataram ali o diabo sendo um ser mais angelical, né? Até porque Lúcifer é um anjo caído, tipo, ao invés de representar como sendo um ser vermelho, chifrudo, sabe? Como a gente tá acostumado a ver por aí. E o ápice pra mim nesse episódio é a batalha da realidade. Eu queria muito, muito ver como eles iam traduzir isso pra tela, pro live action. É aquela disputa de quem é mais inteligente, cara. E foi, de novo, eu vou repetir, eu vou sempre falar isso, vai ficar chato, é perfeito, cara. É muito melhor que nos quadrinhos até. A gente ali na tela, na Netflix, a gente vê ele sentindo dor. Uma grande diferença é que na HQ, o Sandman, ele faz essa disputa contra o próprio demônio ali, o Corozon, né? E, de novo, ficou muito, muito melhor utilizar o Lúcifer ali. Claro, né, que a atriz tem que fazer jus ao cachê, né, a nossa Brienne de Tarth de Game of Thrones, então tem que utilizar o Lúcifer o máximo possível nesse episódio aí. E o final, cara, o Sandman, ele utilizando a esperança, nada pode destruir a esperança, ele é o único sentimento, assim, que te mantém vivo em qualquer desgraça. Então, se tu tem esperança, assim, qualquer sonho é realidade. Não sei se tu concorda aí, Marcelo. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho, essa parte aí, a hora que eu tava assistindo, eu tava deitado, velho, e aí a hora que ele olhou pra ela e falou esperança, eu cheguei a levantar, velho, eu cheguei a ficar sentado assim, falei, não, cara, meu Deus do céu, arrepiei todo, assim, sabia já que ele ia falar aquilo, obviamente, mas ainda assim, cara, foi emocionante, por isso que eu também concordo contigo em achar que, tipo, na série ficou mais bem construído, sabe, esse momento, o quadrinho, né, apesar dele ser perfeito, cara, na tela ficou a emoção passada naquele duelo, foi uma coisa de louco, assim, cara,
meu Deus do céu, não tem nem como colocar em palavra o que foi aquilo, né? É um negócio muito criativo colocar uma batalha dessas, né, cara? Eu acho que quem nunca leu deve ter ficado pensando, bah, vamos botar os caras numa arena ali com um machado e um escudo e não sei mais o que. Quando vê os dois começam a conversar, não, eu sou um homem Foi o meu caso. sim, eu sou um homem no cavalo. Ah, não, eu sou uma cobra. E fala, meu, como assim, cara? Né? Então, o Diegueira deve ter sido exatamente o cara que mais Sim. ficou surpreso com isso, né, cara? Sim, Muito louco, sim, né? foi uma reviravolta pra mim, cara. Foi um plot twist atrás do outro, assim, sabe? Tipo, eu pensando assim, cara, como assim? Vai batalhar contra o Sandman. Opa, peraí, vai batalhar contra o Lúcifer. Agora inverteu o negócio, agora ferrou. Aí, quando vai começar, eu pensei, vai começar os poderzinhos, né? Os Hadouken pra tudo quanto é lado, magia, os negócios loucos. Agora vai começar a explodir os Star Wars aqui. E quando eu vi, começou aquilo, mas o que tá acontecendo aqui? E aí, quando eu entendi que era um lance filosófico e de lógica, de novo, eu achei muito irado. Cara, que troço fudível! Eu fiquei muito, assim, uma reviravolta, assim, sabe? Pera, não! Velho! Cara, foi demais, foi muito legal. E que loucura, né, cara? Uma série passar todo esse furacão, esse vórtice de sentimentos, assim, em um intervalo de 10 minutos, talvez nem isso, né, cara? Então, eu fazia tempo que eu não sentia tanto isso na frente da televisão assistindo um filme ou uma série, cara. Que momento, cara. Isso aí a gente vai lembrar por muito tempo, mano. Verdade. Cara, e o final é mais louco ainda porque o Sandman, ele é ali desafiado pelo Lúcifer. Nos quadrinhos, né, o Lúcifer fala que o sonho, assim como nos quadrinhos ele fala que que o sonho pode ir embora lá, mas ele vai ter que passar pelos demônios. E daí nos quadrinhos, os demônios é uma multidão, né? E tem essa mesma frase, ele fala ali algo do tipo que seriam os demônios se eles não tivessem o sonho de um dia ir pro paraíso. E daí todos se afastam e abrem um caminho pro Sandman caminhar entre eles e ir embora do inferno, né? Tem essa pequena diferença, mas mesmo assim, a cena foi linda na Netflix. Só pra comentar duas diferenças, depois vocês podem comentar mais do episódio que vocês amaram aí. É que nos quadrinhos, o inferno tá rolando um triunvirato ali, não é só Lúcifer que comanda. Tem o Azazel e tem o Beelzebub também, que no comando do inferno. E não vamos esquecer que nesse episódio também teve aquela historinha paralela do John Dee, ele dando carona lá, pegando carona com a Rosemary. Só que nas HQs é muito mais sinistro. No final, ele dá um tiro e mata a Rosemary. Não deixa ela embora. Então ele é muito mais psicopata nas HQs, Diego. Boa. E a aparência dele, né? Isso é uma coisa que pra mim me chamou um pouco a atenção. Ele é muito mais humanizado na série do que no quadrinho, né? No quadrinho ele é um zumbi, né, cara? Se tu olhar pra ele, ele é um zumbi. Ele tem um rosto cadavérico. E na série ele é um cara, né, relativamente normal, de aparência normal, assim. Mas aquele momento no carro, que ele tá sentado atrás dela, conversando com ela, falando sobre o que é verdade, né? Falando sobre a necessidade de se ser verdadeiro. Cara, que momento que também né? Deixa o episódio mais, cara, mais forte ainda, mais, né? Parece que não melhora e só melhora, assim. Sim, e uma coisa legal, né, Marcelo? Eu tava pra comentar isso depois, mas agora também se encaixa bem, tem a ver com o que tu falou, é que, cara, a trilha sonora, ela não sai, assim, do que tem que ser, né? Não entra, assim, uma musiquinha pop, uma música de agora, não entra uma piadinha. O tempo todo a gente fica bem conectado na atmosfera tensa, né? Então a trilha sonora fica o tempo todo aquela trilha meio de uma trilha clássica, assim, meio que uma orquestra, algo assim, eu não sei dizer o termo correto, mas acho que vocês estão me entendendo. E não entra uma batida, não entra uma coisinha assim mais divertidinha, sabe? Não entra piadinha Marvel. O tempo todo a gente fica ali naquele clima tenso, de mistério, de não saber o que vai acontecer, de não ser preparado pela música quase sempre, né? Então, isso contribui muito para que tu fique mergulhado naquela atmosfera, tu fica preso naquilo, tu fica querendo saber o que vai acontecer no próximo segundo, com medo, querendo adivinhar e ao mesmo tempo querendo ser surpreendido. E, cara, que atuação desse ator, né, meu? Também gostei demais, assim, dele. Tu tava fazendo um comparativo aí, Marcelo, sobre, né, o visual dele na HQ, eu não vi, né, na HQ, mas eu gostei muito, assim, desse visual, essa interpretação perturbada que ele fez, né, o tempo todo meio perturbado, meio, aparentemente, parecia meio dopado de remédio,
mas também não dá para saber muito se é remédio mesmo ou se é uma questão de talvez algum corrompimento que o amuleto fez com ele, enfim, a mente do cara é meio psicopata, bastante, muito, sei lá, mas a interpretação que ele dava sempre assim, hesitante, né, sempre demorando a falar e com um olhar meio vago, assim, sabe, que tu não sabia onde é que estava o pensamento e o olhar dele, demais. Uma pergunta que eu faço pra vocês, esse ator que fez, né, o John, ele não foi um dos professores de Hogwarts? Foi, né? Exatamente, ele aparece Ah, tá. no Prisioneiro de Azkaban, velho. Né? Isso mesmo, né, o do Ele Pedro aparece Pettigrew lá, né? Ah. Exatamente, ele também aparece no Menino do Pijama Listrado, ele aparece em vários momentos aí, né? Boa, Ele é um baita ator, cara. Ele é um baita ator, eu concordo contigo. Achei que, tipo, não coloco com uma crítica negativa, tipo, ah, meu Deus, Sim, ele não tava igual o entendi. cara do quadrinho, sabe? Mas ele é realmente um ator maravilhoso, cara. Bom, eu vou falando aqui, se vocês quiserem voltar para o episódio 4, depois vocês voltem, não tem roteiro esse podcast mesmo, mas já que vocês estão falando do John Dee, já vou falar do episódio 5, que ele é o grande destaque ali, é o mais macabro da série disparado ali. Nas HQs, é muito mais sinistro ainda, tá? Porque eles amenizaram, tá, Diego? Então, te prepara quando tu for ler as HQs aí. Mas eu acho que o tom que a Netflix deu ficou perfeito, tá? O John Dee, ele entra naquela lanchonete lá, começa a observar todo mundo, e ele tem algo com a mentira, sabe? Ele acha que fazendo as pessoas mostrarem a verdadeira face, elas vão estar, assim, sendo pessoas verdadeiras, né? Então, depois o próprio sonho explica isso, né? Que o John Dee, na verdade, retirou ali, foi o sonho das pessoas, né? Um ser sem sonho é apenas algo primitivo, são seres sem compaixão. Quem que vai comer até explodir, né? Ou ficar martelando o prego na mão ali. Aliás, né? Isso do prego e da Beth ali também furando os próprios olhos, cara. E ela fica cega, assim, igualzinho às HQs, né? É como eu disse, parece que eu tô vendo ali na Netflix, eu tô folheando lá os quadrinhos antigamente, entrando assim num delírio, numa loucura ali. Cara, e fazer isso, furar as mãos, furar os olhos, não é tu ser uma pessoa verdadeira, né? É a psicopatia, é um delírio extremo ali, né? Não sei, mas tu gostou desse É episódio, Diego? desequilíbrio, Adorei, achei demais. Apesar de, sabe que eu sou um cara meio sensível, né? Quando eu fico com um clima meio pesado, assim, eu me sinto, eu passo mal. E é perturbador o episódio, assim, achei bem perturbador, mas ao mesmo tempo achei muito bem construído, uma obra de arte, assim, achei aquilo, cara, incrível, assim, a construção, o roteiro, as ideias de quem pensou naquilo e como aquilo foi executado, como que foi montado aquilo, sabe? O cenário ali, o tempo todo aquela penumbra e quase que uma comunidade ali, quase que uma novela rolando dentro de uma lanchonete, assim, cara, muitas histórias se cruzando ali, se desencontrando e se desencaixando e encaixando de outro jeito, né, então os pares se confundiam ali e migrava do amor para a esperança, para o trabalho, para a convivência, pro desejo e para a traição, tudo muito repentinamente acontecendo e ao mesmo tempo nesse momento, nessas cenas, a trilha sonora vai embora para ficar ainda mais suspense pra gente, então fica uma coisa mais assim, da gente ficar ali tentando entender o que tá acontecendo, tudo muito rápido. E uma coisa que eu queria falar, deixa eu falar agora, senão eu vou esquecer de novo, vai me fugir aqui, cara, eu fico vendo os episódios dessa série e fico pensando, meu Deus, como que era isso nos quadrinhos, porque o Leandro e o Marcelo me falaram que tá uma reprodução muito fiel. E eu fico olhando para aquela série embasbacado com os efeitos, com a maquiagem, com o figurino, com a fotografia, com a interpretação. E eu fico pensando, velho, como que os caras fizeram uma HQ? Quer dizer, a gente tá no caminho contrário, né? Vocês, lendo as HQs, estavam pensando, como que eles vão filmar um negócio desse? Eu, vendo a filmagem, fico pensando, como é que colocaram isso na HQ, cara? Que loucura. Então, que incrível tudo isso, né? É legal tu falar isso, porque uma das coisas que a gente comentou ali, cara, no episódio 1 ao 3, a gente falou, quero ver como é que é a percepção de alguém que não leu a HQ, o que ela vai pensar da série. E eu tava sendo um pouco pessimista, eu achei que o público no geral não ia gostar, cara. Eu achei que o público geral ia achar muito, muito bobo, muito viajado, muito filosófico, com pouca ação. Mas, cara, olhando ali o público, tipo, geral, os comentários na internet, cara, tá todo mundo amando o negócio, né? Tá todo mundo amando. E que bom, cara, eu fico feliz porque
é um negócio que tu sabe que coloca as pessoas pra pensar e filosofar um pouco sobre a vida, nem que seja um pouquinho, né, cara? O episódio, cada episódio ele trata de alguma coisa, né, velho? O 5 ele trata muito sobre essa questão da mentira, né, cara? A gente vê como a gente odeia a mentira, mas ela faz parte da vida, ela meio que ela faz parte da estrutura que mantém o mundo de pé, quer a gente goste ou não, né, cara? Veja as notícias que passa na TV ali depois que a mentira meio que desaparece, né, cara? Aviões caindo, carros se chocando, pessoas, né, se matando por aí. Então, aquilo ali eu fiquei muito pensativo, né, cara? Tipo, a gente tem a mentira como algo extremamente ruim, como algo extremamente maligno, e de certa forma aquele episódio faz a gente repensar um pouco sobre isso, né? E é muito louco como é que tu faz um episódio de quase 1 hora dentro de uma lanchonete, né, velho? E isso acaba se encaixando perfeitamente, isso acaba sendo lindo, acaba todas essas histórias, como tu colocou antes, né? Desconectas, mas que elas acabam se encaixando, se conectando de um jeito perfeito, assim, né, meu? Muito, muito legal. Sim, sim. E se a gente for ver, né, é muito estranha a estrutura de cena. Constantine foi um personagem foda. Apareceu lá no episódio 3, depois ela aparece no episódio 6, mas bem rapidinho ali. Então, tem muitos personagens que o John Dee, um subchefe, digamos, apareceu um pouquinho, acabou aqui. Exato. Depois a Rose, ela vai aparecer uma nova personagem que vai ser o grande destaque da série. Ela aparece no episódio 7. Ela até aparece nesse episódio aqui porque ela faz a ligação com a menina lá que a sua namorada a abandonou, talvez, que ela disse que bateu nela, tem uma ligação com ela, né? Igual nas HQs, né? Então é tudo muito lindo. E só pra quebrar o clima pesado aqui, deixar uma piada no ar, né? É tanta loucura que aquela entrevista de emprego lá que o guri faz, acaba transando com a dona da empresa, né? É, tipo ali, o pessoal pegou, fez um roteiro de filme pornô ali, né, Diego? Mas, só... fiz o Diego rir, então já tá tô legal, feliz aqui. Só agora aqui, né? Só agora aqui, né, rindo contigo, né, durante o episódio, durante toda a série, acho que eu não ri em nenhum momento, e isso não é uma crítica, né, na verdade, Sim. Pra mim, isso é mostrar como ficou bem feito o negócio, porque não é pra rir, não é essa a ideia, né, não era essa a atmosfera. Não é esse o objetivo do negócio, né, cara? E cumpre muito bem o seu papel, né, de colocar a gente pra pensar demais sobre tudo, né, cara? Então o John Dee, realmente, ele é um cara que é um subchefe, né, cara? Ele é um mini boss ali, mas ele se destaca demais, e esse episódio tá pra mim entre os melhores. Pra mim ele é talvez o segundo ou terceiro melhor aí, achei maravilhoso, cara. Guris, eu tenho uma pergunta pra vocês, que eu peço por mim e talvez esteja representando muitos dos nossos ouvintes, tá? No episódio do Lucifer é o episódio 4, né, Leandro? Isso, é 4. Tá, olha só. Quando eles estão fazendo a caminhada lá, acompanhados pelo aquele primeiro demônio que reconhece eles, tem um momento em que o Morpheus ele acaba encontrando ali um romance dele ali, né? Parece que é a Nada, né? A Nothing, Nada. um negócio assim. E aí aquilo pra mim não ficou muito, muito claro, assim. Nas HQs aquilo é um pouco mais explorado ou é apenas isso mesmo, assim? Porque Cara, só mostra, não teve muito ali pra gente o que rolou entre eles, né? Só teve ali na série sim. que ele não perdoou ela, né? Não. Cara, não sei se eu falo agora, porque eu estaria dando spoiler do que pode acontecer no futuro, tá? Mas tem algo a ver Se que... tá nas HQs, não é spoiler, Leandro. Mas tá nas HQs... é depois. Eles trouxeram um momento Não, antes, não era pra ter. Não, De boa. Se tá nas HQs, não é spoiler. Mas é isso, cara. Eu vou falar um pouco por cima, mas, tipo assim, pelo que eu me lembro, a Desejo, ela meio que influenciou ela a não se apaixonar pelo Sandman, e daí o Sandman, ele se sentiu, assim, mal, né, porque ele é muito maior que um deus, né, e daí teve uma briga entre eles, mas isso vai voltar pra segunda temporada, eu acho melhor não falar muito, porque o Morpheus vai voltar pro inferno, né, vai ter uma reunião familiar lá, a Desejo ainda quer ferrar o Morpheus, vai voltar no assunto da Nada, então vai fazer o Morpheus lembrar dela, pro Morpheus voltar pro inferno, vai ter novamente ali uma fala com o Lúcifer, sabe? Mas vai ser explicado. Eles não explicaram porque ainda não é para ser explicado, sabe? É só um esqueminha para futuras temporadas, hein? Mas não é nada assim, meu Deus também. Beleza, então. Então acho que vamos pro episódio 6. Episódio 6 é aquele que começa com ele... Calma, Diego, Opa, porque o episódio 5 a gente nem falou como ele acabou, né, cara? Tem a batalha final lá no Sonhar, o John Dee, Verdade. muito poderoso com o Ruby. Vamos tentar explicar, talvez alguém não tenha entendido, não sei se
não sei se tu entendeu também, né? Nos explica o que tu teve de percepção com esse final aí, porque quem não Pois sabe, é. nas HQs, o John Dee, ele é um vilão da Liga da Justiça, ele se chama Doutor Destino, né, mas não é o da Marvel, né, é só o nome, assim, e ele é muito inteligente, é um gênio ali, e quando ele recebeu o Rubi da Mãe, ele conseguiu ali um jeito de manipular aquela joia, mas enfim, na luta final, parece que o John Dee, ele tá ganhando, ele tá drenando ali a energia do Sandman, e ele esmaga o Rubi. Só que ao esmagar o Rubi, ele simplesmente libera todo aquele poder e aquilo volta pro Sandman, porque o Sandman, quando ele fez o Rubi, ele botou um pouquinho da sua própria essência lá dentro. Então, ao destruir, todo o poder voltou pro Sandman. E aquela cena do John Dee na palma da mão do Morpheus é igual às HQs, é lindo demais. E eu não sei se ficou muito explicado, não sei nem se é isso que a série quer explicar, mas o Sandman, ele poupa o John Dee porque nas HQs ele considera que essa vitória só aconteceu porque o John Dee, ele quebrou o Rubi. Ele não teve nenhum mérito por aquela vitória, ele estava perdendo, ele estava morrendo. Por isso que ele demonstra um pouco de piedade, né, que ele nunca teve até então. E ele leva o John Dee de volta para a prisão, que nas HQs é Arkham, né? É a prisão de Arkham que ele tá, né? Na série é uma prisão qualquer ali, né, Diego? Massa, massa. Pô, muito boa essa tua explicação. E eu não, claro, não tinha essa percepção tão completa, né? Em parte ali, o que a série passou, eu acho que eu consegui compreender, então, pelo que tu tá passando, foi a percepção que eu tive, né? Que isso ele fala, né? Tem uma frase que ele diz, assim, que ele não lembrava o quanto dele ele tinha colocado dentro do Rubi, e quando ele estoura o Rubi ali, dá pra perceber ali no efeito especial, né? Aquela energia do Rubi, aquela imagem, assim, uma representação da essência que vai indo pro corpo dele, então, né, e aí ele se tornando mais forte, depois ele fala, né, que ele ficou mais poderoso, muito mais poderoso do que antes, até ali, quando ele já tá, na verdade, até conversando no episódio 6 ali com a morte, ele confirma isso pra gente, né, ele fala, eu estou muito mais poderoso, então a gente sabe que é a consequência desse final dessa batalha, e quando ele também tá poupando ali a vida do John Dee, ele fala isso pra ele, né, ele fala assim, eu nem sabia que isso ia acontecer, então foi mérito teu, né? Então sim, é o que eu tinha captado. Agora, toda essa outra parte que tu acrescentou aí, né, dele ser um vilão da Liga da Justiça, dele ir pra Arkham, daí essa parte realmente eu não tinha essa informação. Mas então, eu acho que é isso, não sei, fechou? Ou tu quer falar mais alguma coisa sobre o episódio 5? Não sei se o Marcelo quer acrescentar alguma coisa, hein? Não. Esse aí tá bem. Acho que já fizemos uma boa análise dele, né? Podemos passar pro 6, que pra minha humilde opinião, é o melhor episódio da série. Eu adorei. Desculpa, também, cara. eu só queria falar umas diferenças do episódio 5. Desculpa atrapalhar sim, aqui sim. o roteiro, tá? Mas mais uma diferença que eu lembrei, não sei se o Diego sabe, mas o John Dee, ele não é filho do Burger nas HQs, tá? Isso aí foi uma adaptação que fizeram pra série. Eu acho até que ficou melhor, porque ele poupar o filho de quem aprisionou ele por 100 anos é um ato muito mais misericordioso, sabe? Isso já mostra um crescimento do Sandman depois dele conhecer a Constantine, o Matt, o Corvo ali também. E outra diferença também é que lá na lanchonete, o Marsh, né? Acho que é esse o nome dele, aquele que diz pra Beth que ia pra casa dela e depois tinha relações com o filho dela. Olha só que pesado, né, trazer isso. Nas HQs ele conheceu o filho da Beth na prisão, né? Então tem essas pequenas diferenças assim. É Boa. verdade. Mas é uns detalhes, cara, que às vezes eles mudam e fica até melhor, né? Como tu colocou aí, tipo, às vezes a gente acha, a mudança é ruim, né? Não, mas mesmo essa que tu coloca do John Dee, realmente ela fez mais sentido, parece, né, cara? Sim, Vamos sim. então pro... Opa, vai, e fala. vou te falar até que... Não, eu vou te falar até que quando eu assisti, cara, eu não fiquei com plena certeza de que o filho era do Burgess, né? Claro que depois eles acabam meio que confirmando isso, mas no momento inicial eu até pensei que poderia não ser, sabe, dele, não necessariamente, porque ela morava naquele local, mas ela era bem mais nova, ela entrou meio que por interesse lá dentro, né? Quando tem aquele momento daquela confusão lá que ela espanta todo mundo e ela entra, e ela também sai de lá roubando as coisas todas, então eu não sei o quanto que ela realmente amava o Burgess, né? Na série não fica muito claro isso, e portanto eu nem pensei que o filho necessariamente fosse dele. Poderia ter sido muito bem uma transa que ela teve lá com um outro homem daqueles vários que moravam lá, né? E até daqui a pouco ele mesmo poderia saber que o filho não é dele, e o pedido de abortar
pode até ter relação com isso ou não. Então, pra mim, eu não entrei muito no mérito de que fosse dele o filho. Depois, com outras falas, em outros momentos, fica ali uma coisa meio que como se a série quisesse confirmar que sim, que é filho dele, né? Mas até pra mim ficou em aberto, sim. Eu pensei que até em algum momento ia aparecer que ele não era. Depois aí tomou outro rumo aí, essa questão aí, né? Mas segue daí, Leandro. Acho que agora fechou aqui. Tá, então vamos lá então para o episódio 6. O Marcelo já falou e diversas vezes durante o podcast. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi nos últimos tempos. A atriz, a Royal Bates, está incrível. Quem não conhece ela é de Good Place e diversas outras séries. Ela tá incrível como a morte. O Gaiman, ele é genial nesse ponto, assim. Ele retrata a morte como alguém jovem, alegre, otimista, cheia de vida. Diferente, de novo, né, de como a gente tá acostumado, né? Cara, e a morte vai levar o Sandman pra dar uma volta, pra ele ver como ela lida com o trabalho ali, né? Que pra ela é algo gratificante, ela mesma fala isso. Ela reconforta as pessoas com as palavras, tem palavras sábias ali pra um momento que, se a gente for ver, é terrível. Ninguém tá preparado pra lidar com a morte, sabe? Então, quem melhor que a morte pra ensinar ali o Sandman a viver, né? Porque ele tá precisando disso, ele ficou 100 anos preso lá. E ela mesmo diz, né, que quando o primeiro ser vivo lá existiu, ela estava lá, e quando o último morrer, ela vai recolher as cadeiras, vai apagar as luzes, vai trancar o universo e vai fechar a porta, né? Porque acabou, ela não tem mais nenhuma razão para existir. Ô meu, mas agora comentando aqui, doeu muito pra mim quando a morte pegou aquele bebê no colo, velho. Cara, e começou a levar ele embora. Que horrível aquilo, velho. Mas isso, de novo, é a genialidade do Neil Gaiman, fazer a gente pensar, refletir como a vida pode ser muito curta. Cara, é um episódio nota 10 pra mim, assim, não sei pra vocês, guris. Fala aí, Marcelo, um pouco. Ah, cara, eu vou dizer de novo, é meu episódio favorito. Vou repetir mais 15 vezes ainda isso aí, porque que episódio lindo, cara. É a morte atingindo velhos, é a morte atingindo crianças, é a morte atingindo pessoas que estão presas no seu corpo ainda por alguma doença, é a morte atingindo pessoas por acidente ali, né, cara, naquele acidente. Então, são as várias formas com que as pessoas se encontram com a morte, né, cara, isso eu achei genial, assim, e a forma com que a morte, ela se mostra não como um monstro, mas sim como algo que tá ali para te ajudar naquela passagem e tem misericórdia, né, cara, uma coisa que me marcou muito, isso aí é total, assim, respeito à atriz, cara, é a cara que ela faz para aquele senhor que tá tocando violino, e ela chega e pega ele pela mão, e ele fala, não é agora, não é agora, e depois só ela olha para ele com um sorriso no rosto e fala, é agora. E aí fiquei, cara, que cena bonita, velho, meu Deus do céu. E o Sandman só atrás, né? Ele nunca abre a boca, velho, mas dá pra ver como aquilo machuca ele. Lá no início, o Diegueira falou que ele nunca manifesta seus sentimentos, mas ele deixa passar, ele transpassa às vezes, né, os seus sentimentos. E eu acho que a forma com que ele lida com isso ao longo desse episódio deixa o episódio mais bonito ainda, né, cara? Então, no outro episódio, no 5, a gente tem a questão da análise da mentira, né, cara? E no 6 a gente tem essa questão da gente falar de uma coisa que é um tabu muito grande para muita gente, que é a morte, né, cara? Ninguém gosta de falar da morte, as pessoas têm medo da morte. E esse episódio eu acho que ele é genial porque ele junta duas HQs distintas ali, na verdade, né? Ele pega a história ali dele com a morte, que de todos os perpétuos ali, ele é o mais próximo, né? Eles são os mais próximos, né? A morte e o sonho, ele tá sempre pegando conselhos dela e tudo mais. E eles juntam com o HQ do... Esqueci o nome dele agora, deve ser vocês lembrarem. Gatling. Mas o Gatling. Isso, o Gatling, né, exatamente, e que nunca morre, né, cara, e a gente é tão acostumado a ver em séries, sobretudo de vampiro, que o vampiro tá lá todo tristonho no meio da sombra, fala, porque viver pra sempre é uma maldição, aí tu vê o Gatling falando, eu adoro viver pra sempre, sabe, tipo, aquilo ali quebra completamente com o que a gente tá acostumado a ver por aí, né, cara, e uma polêmica também em relação a esse episódio, que é óbvio, né, que nunca ia faltar polêmica, as críticas que as pessoas fizeram ao fato
da atriz que retrata a morte ser negra, quando a morte nos quadrinhos ela é branca. Parece que essa é uma discussão escrotíssima que nunca vai acabar para as mentes infantis, assim, né, cara? Pelo amor de Deus, velho. O próprio Neil Gaiman se manifestou no Twitter e o cara vai lá e falou o óbvio, né? Ele falou assim, eles são meras representações de forças da natureza, cara. A percepção sobre eles varia de pessoa para pessoa. Um dia eles podem aparecer de um jeito, outro dia eles podem aparecer de outro. Se amanhã ele quiser aparecer como algo, como, sei lá, uma xícara de café, ele aparece, velho. Não existe esse padrão de que ele é aquilo ou ela é aquele ponto, sabe? Ei, Marcelo, pô, sei lá... Oi? Desculpa te interromper, mas voltando pro episódio do inferno, a Nada, quando ela olha pro Morpheus, ela vê um homem negro, que é como ele se manifestou pra ela há 10 mil anos atrás, sabe? Então, tipo assim, durante os anos, as personificações vão mudando, as aparências vão mudando, não interessa por quê. Porém, a essência, as suas características de dentro estão sempre ali. Isso não muda, né? É, exatamente, cara, que bom que tu fez essa lembrança, porque é exatamente isso, cara. Garanto que ali as galera nem notou isso, né, nem criticou, mas assim, foi só ela aparecer no episódio 6 que já começou a choradeira, e a hora que ela apareceu eu falei, ih, já deve ter choro acontecendo. Cara, dito e feito, já tinha galera na internet ali, mas o game foi rápido, ele foi lá e falou, não, daí ele já falou isso, a percepção é relativa, né, cara, ele pode parecer de qualquer forma. Então, uma coisa que o Diegueira comentou até quando a gente gravou o Predador, cara, na questão de que esse papo, essa crítica, ela é sempre conveniente, né? Ela acontece só em momentos que a pessoa, sei lá, né? Tem coisas que ela releva, mas sempre que quando envolve alguma coisa como racismo, assim, aí tem que ser tocado. Aí né? não pode, então, aí não pode. Exato, não pode. Mas assim, o trabalho da atriz foi genial, cara. Eu achei que a forma com que ela retratou a morte, ela mostrou o trabalho dela como um trabalho solitário, mas um trabalho extremamente necessário, cara. Pá, eu achei genial. Tu curtiu? O que tu achou? Curti demais. Eu acho que o que ela passa ali muito é a questão, assim, de naturalidade das coisas, né? Tipo, é uma fase, né? Aqui vou trazer aqui uma conexão nada a ver, mas que eu acho que sim, tá conectado, que é parte da jornada é o fim, né? Tony Stark fala isso no início de Ultimato, né? Parte da jornada é o fim, é parte do ciclo da vida do ser humano, né? Pelo menos o ser humano ali, dos seres do mundo desperto, bom, parte do ciclo é a morte, e ela trabalha com isso, ela trabalha isso com muita naturalidade, ela tá ensinando isso para as pessoas que ela tá conduzindo, ela tá ensinando isso pro Morpheus, ela tá ensinando isso pra gente. Então ela passa isso com muita naturalidade. Chegou o seu momento é agora. Essa é a sua hora, vamos lá, faz parte, é assim. E também quando ela fala, né, como o Leandro trouxe ali, né, que quando tiver que levar a última, ela vai levar a última vida e vai apagar a luz, e vai fechar, e vai trancar, e talvez comece um novo universo ou não, mas ela leva muito isso como um dever, uma vocação, como um curso natural das coisas, e encara com muita naturalidade, passa isso com muita naturalidade, com muita leveza, sem um sentimento de culpa, de maldade. Não, é simplesmente o curso, né? É a brisa, é o vento, é o andar das coisas que ela traz ali. E às vezes até uma libertação, né, velho? Se a gente for parar pra analisar, assim, eu vejo também como uma libertação. Porque uma coisa que eu me identifiquei muito, assim, cara, foi aquela cena em que tem uma mulher muito doente deitada numa cama. E ela chega naquela mulher e fala, chegou a hora. E a mulher, ela não demonstra tristeza, né, cara? Ela demonstra alívio, assim, né, mano? Isso eu ouvi do lado pessoal da minha família, assim, quando meu pai tava muito doente, né, cara, antes dele falecer, ele sofreu muito, assim, né, cara, então é óbvio que a gente que tava ali bem acompanhando não queria de forma alguma que o cara morresse, né, mas assim, se tu analisar friamente, racionalmente a coisa, tu sabia que no fim aquele caminho pra ele seria uma libertação. Então, quando a série mostra isso também, né, a morte finalmente chegando do lado da cama da moça ali, falando, não, chegou o momento, e ela só dá um sorriso de alívio, falando, finalmente, sabe? Realmente, deixou muito bonito, cara, aquilo ali, claro que não só por eu ter me identificado pessoalmente com aquilo, mas pelo fato também de ser muito bem construído, cara, na série, sabe? Fica o Sandman lá atrás, só olhando com os olhos cheios d'água, assim, mas ele não fala, ele não se manifesta, ele só olha, né, cara? E aí, em contrapartida, chega o Gatling, né? O cara que nunca quer morrer, o cara que escapa da morte sempre, né?
vai, tu ia falar, né, Leandro? Não, isso aí, como tu falou, né, mistura a HQ da morte com um conto, né, que é o conto do Gatling. Eles trazem esse conto pra esse episódio, acho que ficou muito perfeito, né, é um dos meus contos favoritos que eles fizeram de Sandman, que não é, assim, das 75 HQs de história principal, né, tem muitas outras, assim, ó, tem história, pra quem quer começar a ler Sandman, assim, ó, tem muita história. E só pra vender o peixe, né, tem um vídeo no nosso YouTube aqui no Nerdverso, no qual a gente explicou cada um dos perpétuos dos irmãos do Sandman, histórias, características, os símbolos, os seus reinos, como o Neil Gaiman imagina ele, como eles são retratados, que é totalmente de uma forma oposta a como a gente imagina. Então vão lá ouvir, tem imagem dos quadrinhos para especificar bem cada um. Mas falando do conto do Gaiman ali, achei muito legal, né? Porque o Sandman ele faz um pacto com a morte, que ela só vai levar o rapaz ali se ele quiser morrer, e ele vai checar isso a cada 100 anos. E tem muita coisa interessante, porque tem horas que o cara tá muito bem de vida, tem uma época que ele diz que tá há 80 anos morrendo de fome, que teve filhos, mulher, todo mundo morreu. Cara, e daí, pra minha surpresa, mesmo assim, todo fudido ali, ele sempre decide viver mais 100 anos, assim, fala, cara, como que eu vou largar essa vida de eternidade? Eu quero viver mais, eu amo isso. E, cara, o Sandman, ele parece que tá ali só pelo entretenimento, né? E daí quando o Rob diz ali que tá suspeitando que o Sandman, ele quer na verdade um amigo, ele fica puto da vida ali. E a gente vê que tem toda a desconstrução do Sandman depois de tudo que ele passou ali recuperando os artefatos, o tempo preso, da conversa com a irmã que vem logo em seguida, daí ele vai encontrar o Gatling. Cara, e daí ele chega lá de peito aberto procurando um amigo, né? Cara, eu achei demais isso. E eu quero saber de ti, Diego, se tu gostaria aí de viver mais 100 anos, ser um imortal, cara. Eu acho que eu ia gostar, hein? Uns 100 aninhos me serve. 400 eu não sei se eu ia aguentar, mas uns 100 aí eu acho que sim, cara. Eu ia gostar. Ainda mais se pudesse manter, assim, uma certa constituição física, assim, não ficar tão envelhecido. Mas enfim, não sei. Respondi de pronto aqui, talvez refletindo melhor eu possa mudar de ideia no futuro. Nesse momento a minha resposta é essa. Deixa eu só falar uma outra coisa aqui antes que eu esqueça, porque os pensamentos voam aqui na minha cabeça. Uma coisa que eu tô pensando já há bastante tempo em várias outras falas nossas, eu acho que nesse episódio isso aparece bastante. O Sandman, pelo que eu pesco das falas de vocês, das HQs, pelo que mais ou menos eu li, assim, nele, agora numa leitura subjetivamente falando, né, assim, ler no sentido de olhar a expressão e o que ele tá transmitindo pra gente, me parece que ele vai fazendo ao longo da série, e claro, a primeira coisa que eu vou falar agora é óbvio, ele vai fazendo um amadurecimento ao longo da série, tá, isso é óbvio, mas é que, na minha percepção, é um amadurecimento forçado, porque com as atribuições anteriores dele, ele passava muito mais tempo no sonhar do que no mundo desperto. Só que as desventuras pelas quais ele passou obrigou ele a conviver muito mais com humanos. Tanto pelo tempo aprisionado, recebendo visitas e mergulhando na natureza do ser humano mais de perto do que de longe, quanto, e isso é a minha visão de quem não leu as HQs, tá? Depois vocês podem, né, pontuar, não, Diego, acho que tu está te confundindo. Mas também depois nas desventuras deles, enquanto ele tenta recuperar os artefatos dele, né? Então ele vai lá, ele tem que falar com a Constantine, ele tem que, enfim, interagir com várias outras pessoas, com o John, com a Ethril, enfim, e ele vai conhecendo cada vez mais facetas e vertentes da essência humana, que ele só tinha uma percepção mais distante, quando ele estava mais no sonhar. Então eu fiquei com uma sensação de que esse amadurecimento e essas mudanças que ele vai tendo ao longo da série, de aceitar que as pessoas podem mudar, de reconhecer a amizade com o Gatling, quando num primeiro momento, e esse primeiro momento que o Leandro trouxe, em que ele reluta demais e se sente, né, acho que é um desaforo, que é um desrespeito, como assim tu tá querendo dizer que uma divindade como eu vai querer amizade contigo? Esse momento ele se passa antes de todas as desventuras que a gente acompanhou dele com os seres humanos. Então eu fico com a sensação, queria saber se vocês também acham isso, vou passar pro Marcelo ali, também acha isso, Marcelo, que ele... a gente vê isso na série, tu acha que isso faz sentido o que eu falei? Tu acha que isso tem a ver com as HQs? Ou uma percepção que daqui a pouco é mais uma fantasia minha? O que tu acha?
Não, eu acho que faz total sentido, cara. Ele muda muito depois daquele aprisionamento, né? Então, realmente, o amadurecimento que vem antes, isso é um falso amadurecimento de alguém que é criado dentro de uma bolha, basicamente. Não criado, mas alguém que vive dentro de uma bolha e não nota que tá dentro de uma bolha, né, cara? Então, quando ele passa a viver numa bolha real, uma bolha de vidro por 100 anos, ele sai dali. Parece que aquele tempo ali dentro fez o cara refletir. E só se eu estiver falando bobagem aí, mas o Leandro, qualquer coisa, confirma. Mas na HQ dá pra ter essa percepção também, né? Essa vontade dele de mudar pós saída daquela bolha de vida do Burgess. Eu acho que ficou muito bem construído. Eu acho que o teu pensamento que tu colocou agora realmente faz todo sentido. Eu acho que o próprio Neil Gaiman quis passar essa ideia, né? E aos poucos a gente vai vendo isso à medida que vai passando os episódios, 7, 8, 9, vai ficando muito claro essa mudança de percepção que ele tem, e um dos pontos justamente, né, o encontro dele com o Gatling. Quando que ele faria isso, né, quando que ele faria algo assim, antes dele ter caído na armadilha do Burgess, né, cara? Então quando ele encontra o Gatling, ele fala, não, eu peço desculpa pelo atraso, não é esse tipo de coisa que a gente faz com amigos. Eu falei, pô, olha só, cara, ele tá se esforçando demais ali, o discurso da morte, né, no episódio 6 meio que dá uma virada de chave ali, mas tudo isso só é possível quando ele sai da bolha do sonhar, né, quando ele começa a ver mais próximo ali os despertos e tudo mais. Claro, também posso estar viajando, né, não sei se o Leandro concorda e tal, mas é meio por aí, assim, eu acho. Concordo perfeitamente, cara, é exatamente isso, nem vou falar, senão vou falar a mesma coisa que vocês, né? Mas só por curiosidade, é nesse conto que a Joanna Constantine aparece nas HQs, né? Ela é uma ancestral do Constantine. Não sei se tu sabe, Diego, mas nas HQs é o Constantine da DC, que ajuda ele lá com a algibeira, né? Então tem toda essa adaptação pra série que eu acho que ficou perfeito. Amei a Joanna Constantine e quero ver ela muito mais na próxima temporada, né? E também, né, a gente nem falou, mas o Sandman tem seu primeiro encontro ali com o Shakespeare, né? Um jovem ali, início de carreira, ele recebeu ali uma oferta para escrever cada vez mais e melhor, né? Eu acho que, se não me engano, é na edição 19 que ele aparece, mas eu lembro o nome da HQ, que é Sonho de uma Noite de Verão, né? Do próprio Shakespeare aí. Sim, E na HQ vai eu li mostrar. esse livro. E na HQ vai mostrar 2 peças que o Shakespeare faz pro Sandman como pagamento, assim, pela ajuda. Eu não vou entregar aqui spoilers, porque eu espero que eles retratem isso na segunda temporada como mais um conto embutido em um episódio, assim. Eu vou amar, cara. Mas eu gosto que o Diego gosta, eu gosto, né, ficou meio redundante. O Diego gosta quando brincam entre realidade e ficção, né, Diego? Adoro. Na mesma obra. Gosto demais. Amo, gosto demais. Eu queria só jogar uma perguntinha pro Marcelo, uma provocação pra ele ali, deixar a bola picando aí pra ti, Marcelo. Como é que tu te sentiu aí, Marcelo, como professor de história, vendo toda aquela viagem no tempo ali de 100 em 100 anos aí? Tu acha que foi bem feito aquilo? Achou legal? Achou que foi um pouco simples? Não era o ponto alto da série? Não era o foco? Microfone desligado aí. Agora, cara, boa pergunta pelo seguinte. Eu fiquei com inveja, velho. Eu fiquei realmente com inveja, foi o sentimento que me veio, eu fiquei com inveja e falei, cara, olha o que esse cara tá podendo viver, mano. Porque toda hora me vinha na cabeça, eu falava, cara, esse é um cara de 1389, cara, sabe? 1389, olha tudo que esse cara vivenciou, olha a carga cultural que esse cara tem, se ele soube aproveitar, né, velho? Então, realmente, como historiador, como professor de história, cara, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, cara, olha a chance que esse cara tá tendo, né, meu, de ver tudo isso, de tá num bar que aparece ninguém mais, ninguém menos que William Shakespeare ali. Então, essa foi a sensação que eu tive, cara. Eu falei, isso aí, imagina poder viver isso, né, cara? Eu não sei se vocês notaram, cara, eu tava lendo sobre depois, porque eu não notei isso na série. Quando o Sandman tá conversando com o Shakespeare, a forma com que ele fala com ele não é de qualquer jeito, né? Ele fala com ele da mesma forma que o Shakespeare escrevia os seus poemas, as suas poesias, no tempo certo, com as sílabas, na mesma forma. Tem um termo, tá? Específico para isso, mas é tipo assim, eu vou estar falando qualquer termo, tá? Tipo, em decassílabo, não sei o que lá, sabe? Essas coisas. Métrica. Então, exatamente, tá? Na métrica que o Shakespeare escrevia é a forma com que ele conversa com ele todo aquele diálogo, ele é construído exatamente na mesma métrica que o Shakespeare escrevia as peças dele. Não é genial o troço desse, cara? Né? Nossa, Genial,
genial. não, E não, Marcelo, eu agradeço aí a forma como tu me enxerga, mas não, Marcelo, não reconheceria a métrica de Shakespeare nas falas dele aí. Queria eu ter esse gabarito aí, né? cara, mas... Né? Mas eu ainda não tô Queria nesse eu, né? nível, assim, literário, assim, né? Opa, peraí, isso aqui é métrica de 1600, tô reconhecendo. Eu ainda não tô nesse Exato, nível aí. mano, Mas exato. muito legal. A gente fica encantado quando a gente vê que eles têm esse cuidado, né, Marcelo? A gente falou até bastante pelo disso quando a amor. gente falava do Predador, né? Quando eles cuidam para respeitar uma cultura, um momento histórico, né? Uma situação assim para trazer aquilo com uma certa fidelidade pra gente, para quem gosta, para quem conhece, para quem é especialista, poder reconhecer aquilo, né? Pô, que legal, olha só, ele tá fazendo exatamente como tinha que ser. Exatamente. Uma Tu coisa que a notou gente isso, Leandro? Tu chegou? Não, óbvio que não, né, meu? Nunca, nem li nada. Jura que ia saber? Não. Eu e o Diego, não sei se o Diego surta, mas eu gosto. Quando a gente tá vendo eu tô vendo uma série, daqui a pouco tá numa sala de aula, daí o quadro é uma aula de matemática. Eu fico muito Ah, feliz com isso, normal. né? Então, Uhum. mas vou saber verso decassílabo, daí tá maluco. É, Uma pegou crítica, pesado. eu quero fazer uma crítica aqui, que Opa. impossível 400 anos um bar existir no mesmo lugar, né? Pô, aí os caras de sacanagem, né? Que Cara, eu estabelecimento, sim. pensei. Exato, cara. Eu pensei a mesma coisa, velho. Eu falei, pô, que bar é esse que dura esses 600 anos aí no Eu negócio também, já, eu né, também velho? pensei isso. Eu também pensei isso. Eu até Exato. pensava que em algum momento ele iria comprar o bar pra continuar tendo um encontro com o Ah, amigo, boa, né? Eu achei que ia boa. isso acontecer em algum momento, né? Porque, pô, o mesmo. Claro, até não deve ser o mesmo bar, em algum momento deve ter mudado de nome, de dono, mas, tipo, continuar sendo um bar naquele mesmo lugar, né? Isso que é intrigante mesmo. Mas, Exato. beleza, vamos seguir aí, Leandro. Mas Pra onde vamos? vamos então para o episódio. Vamos falar do episódio 7 ao 10, porque daí vira uma história de É uma verdade, né? Porque história, antes, né? antes era cada episódio uma história específica, com começo, meio e fim, né? E depois ia para uma outra história. Então, do 7 ao 10 conta a historiazinha ali que, cara, a gente pode explicar com detalhes algumas diferenças de novo entre HQ, mas o principal é que a Rose que aparece ali, ela é um vórtice que, resumindo, é um humano que, sem saber, tem o poder de derrubar as barreiras entre sonho e realidade, e se não for morto, vai fazer ambos mundos desaparecerem. Resumindo a isso, a gente vê como exemplo as pessoas vivenciando o sonho dos amigos ali, e também tem a amiga da Rose, que é a Lita, né? Que sonha que tá Lita. grávida Uhum. e quando acorda tá ali com um barrigão, né? Aqui a história é um pouquinho diferente das HQs, não tem nada da Lita cuidando da Rose lá. Resumindo, tem a Lita nas HQs, mas ela tem o seu marido, que é o Hector, só que eles são heróis aposentados que quando morreram, tiveram a consciência transportada para o sonhar. O Hector foi antes, depois foi a Lita, mas resumindo aqui. Daí nessa dimensão, ela engravidou e depois o Sandman, ele enviou o Hector pro pós-vida e deixou a Lita com seu filho, que se chamará Daniel. É um nome nada a ver, né? Pelo menos não tem nenhuma... não tem nenhum easter egg que eu lembre, né? Mas a Lita e lembrei agora, a Lita e o Hector, eles também criaram um sonhar portátil. E daí eles usaram os traumas do Jed, que é o irmão da Rose, né? Pra manipular o guri, e eles estavam fingindo o seu próprio Sandman. Mas eu nem sei onde é que eu tava, né? Mas eu vou passar a bola pro Marcelo aí, que eu quero que tu me responda, Marcelo. Não quero botar o Diego em maus lençóis aqui. Então quero saber de ti, Marcelo. O Ken lá sonhou que tava traindo a Barbie, cara. Sonhar com isso é considerado traição, cara? Pô, cara, boa pergunta, velho. Ainda bem que eu não tenho namorado pra não ouvir isso aí depois e brigar comigo, velho. Mas tá sonhando, velho. Não é traição, não, cara. Não tem como controlar, daí é culpa do Sandman, daí não é traição, É, não, velho. boa. E tu, Diego, agora sim, agora é contigo. Vai lá, velho, vai lá. Ah, não, eu já fui, já tive que lidar com o mau humor da namorada que tava braba comigo, porque no sonho dela eu traí ela. E aí acordava braba comigo ainda por Nossa, cima, cara. né? Que isso, Aí mano. ainda é pior, né? Tipo assim, eu nem é o meu sonho, né? Mas, cara, no Sandman, ainda pelo menos tu pode botar a culpa no Sandman, né? Tem pretexto, É, né? Fala assim, não é culpa minha. Não é eu que cuido dos sonhos. Quem não cuida tô dos sonhos é o controlando. Morpheus lá, né? Enfim, mas Exato, exato. foi uma viagem aquilo, né? Do Ken e da Barbie. E nesse episódio aí, nessa sequência, eu até vou aproveitar então esse gancho, né? Que eu queria perguntar para vocês, porque isso é uma coisa que eu fiquei um pouco na dúvida.
Quando a Rose, ela encontra a Unity, né, e conhece a bisavó dela lá na Inglaterra, elas comentam da Casa de Bonecas, que é o nome de um dos episódios, né, a Casa de Bonecas. E aí mostra aquela casinha de bonecas que ela fala que ela nunca brincou. E nisso a Rose volta para os Estados Unidos para fazer a jornada em busca do Jed, né? Patrocinada pela bisneta, né? Ali, momento muito legal e tal. Só que a Rose vai parar num lugar, numa pousada, que para mim é a reconstrução da Casa de Bonecas. E aí nós temos as bonecas, nós temos ali Barbie Ken, nós temos a dupla ali das... como é que se diz? Puxa vida, eu me esqueci o nome agora, aquele brinquedo de criança. As freiras ali, né? As duas freiras. Como é que é o nome, cara? Não Agora lembro, me cara. fugiu. Mas é aquelas... Também. Mas é uma bonequinha que teve uma moda, assim, que a minha filha gostava bastante. Enfim. E então, Suzy? pra mim, não é, cara. É umas bonequinhas góticas. Não lembro o nome agora, cara. Mas enfim. E aí, cara, eu fiquei muito com a sensação o tempo todo que em algum momento ia se revelar ali que todo aquele local era a casa de boneca. Me pareceu muito ser a casa de boneca. Inclusive tinha o sótão daquela casa onde eles estavam lá, onde vivia lá o... que depois a gente vai descobrir, né, que é o verde do violonista. Mas, cara, não sei, na HQ tem alguma coisa além disso? Só uma coincidência? Pra mim parecia muito ser a casa de boneca, cara, ali onde ela tava. Assim, ó, eu nunca pensei nisso, Diego, tá? Não tem nada de referência, porque o primeiro arco que acaba com o episódio da morte se chama Prelúdios e Noturnos, que engloba aí umas 7, 8 HQs. Depois vem o próximo arco, que é todo contado até o episódio 10, que se chama A Casa de Bonecas. Daí a Unity tem a Casa de Bonecas, mas nunca foi explorado isso. Nunca parei pra pensar, pra refletir sobre isso, que a Casa de Bonecas é aquela pousada, sabe? E não sei se o Marcelo lembra de alguma coisa. Não. Porque a Unity, ela era o vórtice original, a Unity, né? Será que em algum momento, sendo o vórtice original, antes de que isso se passasse, esse vórtice pra Rose, será que a Unity não criou essa casa de boneca na vida real? Não. Por ser um vórtice original? Bom, uma boa teoria, mas nunca foi... Não lembro de nada ser explicado assim nas HQs, tá? Mas... Então, se não vão me contrariar, a minha teoria tá de pé. Não, isso que eu ia dizer, cara. Assim, não tem nada que diga que é, mas também não tem nada que diga que não é, né? Então, assim, é uma boa teoria, mas assim, isso não é explorado, não, nas HQs, entendi. Né, cara? Não tem mais nenhum subsídio nas HQs. Beleza. Mas o Neil Gaiman é gênio, né? O Neil Gaiman é gênio. Então, se ele quis fazer uma filosofia com isso, até acho legal, sabe? Já que tu falou disso, não sei, tu quer falar alguma coisa, Marcelo, aí do episódio? Desse arco do 7 ao 10, antes de eu vou contar um pouco da história da mãe da Rose? Sim. Não, eu ia falar, essa teoria é legal demais, cara. Vai que o Neil Gaiman ouça aí o podcast depois e aí já dá um pano pra manga pra ele explicar depois o negócio. Cara, a ideia eu achei assim, de todo esse arco, eu queria chamar a atenção pro Fiddler's Green, velho. Que personagem legal, velho. Que personagem que ficou bem construído, né, cara? Sempre que o verde do violinista aparecia ali, ele mandava uma frase, ele mandava alguma conversa, ele mandava algum conselho, assim, que te derrubava pra trás na frente da TV e tu ficava, pô, cara, olha as coisas que esse cara fala, velho. De todo esse arco aí, velho, uma coisa que... dois momentos me marcaram. Primeiro é ele no carro conversando com a Rose, ele fala assim, olha só, por 1 minuto... Tu te deu a permissão de ser feliz e tu já achou um motivo de novo pra ficar infeliz de novo, né? Como a humanidade, né, luta pra isso. Muito reflexão, né, Marcelo? Muita reflexão. Louco, cara. Tu tá louco. E ali no último episódio, cara, no momento final, é emocionante até que a Rose olha pra ele e fala, eu quero te encontrar. Ele fala, olha, eu não sou uma coisa, eu sou um lugar. E aí eu vou estar aqui, se tu ficar por aqui, deita embaixo das minhas árvores, passeia na minha grama, e ele vira toda aquela paisagem. Eu fiquei, cara, como é que um cara consegue criar um negócio desse, sabe? Uma pessoa é capaz de criar tudo isso, sabe? É sensacional, é inacreditável, assim. Mas vai lá, Leandro, explica a questão da mãe dela aí, cara. Eu só quero perguntar pro Diego antes. Aí. Porque o Gilbert, ele é meio... Eu já sabia, né, que ele seria... Tu, em algum momento, tu desconfiou que o Gilbert era do Sonhar? Porque ele é meio estranhão. Ou tu só se ligou quando ele olhou pro Corinthians lá, assim, e ficou assustado? Ou tu nem se ligou?
Não, cara, eu não me liguei, obviamente, que ele era o verde do violinista, mas eu me liguei que ele era do sonhar desde aquele momento que ele aparece no beco e protege ela, né? A partir dali eu já me liguei, esse cara aí, eu acho que ele é do... Só que na verdade eu achava que todos na Casa de Boneca eram, né? Eu tava achando que praticamente todos eram, assim, do sonhar, né? E ele pra mim era só mais uma certeza ali. Eu achava que talvez o que era drag de noite lá, que era, acho que era o dono ali da casa ali, talvez ele não fosse, na minha opinião, assim, talvez ele fosse do mundo desperto, mas pra mim, Barbie e Ken, pra mim, eram do mundo desperto o tempo todo, e as duas irmãs gêmeas, mãe e filha, que ninguém sabia o que era ali, a Chantal e a Zelda ali, pra mim, também eram do mundo desperto, assim como o Gilbert. Só, Leandro, aproveitando que eu tô com a palavra aqui, uma coisinha rápida. Cara, não sei como é que foi pra vocês, mas pra mim foi extremamente doloroso e emocionante de uma maneira ruim o momento do Jed, quando no início do filme a família da Rose deixa ele pra trás, né, cara? Eu vou te dizer assim que a cena do nenê da morte lá, Marcelo, achei muito forte, mas pra mim foi ainda mais forte, difícil assim, acho que talvez pra mim pega um pouco mais pelo fato de eu ter filhos, né, cara? Mas assim, cara, pra mim aquela cena foi muito dolorosa, sabe? Eu fiquei realmente mal, assim, perturbado com aquela cena, e o menino, o ator, ele fez muito bem aquela cena ela não poupou, sabe, não é aquela coisa meio cortada da Disney, assim, sabe, que não te deixa sofrer muito, que já corta, sabe, não, aquela cena ali, ela teve a profundidade, o menino desesperado, vocês vão me deixar pra trás, é isso, né, o menino, uma criança sendo abandonada pela família, cara, aquilo foi bem doloroso, e eu não falo isso como crítica, né, eu falo isso como ousadia, como mais um tempero importante pra mostrar a seriedade dessa série. E depois o que ele vive na casa, né, adotiva lá também é tão horrível quanto, né? E também não corta-se nada ali, né, cara? Aquele discurso lá do tio dele lá, o Barnaby lá, Barnaby. Uhum. fala pra ele, olha, eu vou te amarrar lá embaixo, vou quebrar todos os ossos do teu corpo. Eu fiquei, velho, que pesado, mano, sabe? Uhum. Então é um arco que tem momentos muito tristes, assim, mas tem um outro cara aí que a gente tá fazendo injustiça, a gente não falou dele mais, cara, que ele fez um baita papel, que é o Corinthians, velho. Né? A gente tá deixando o Corinthians, a gente não comentou do Corinthians ainda uma hora aí, já não falamos do cara, velho. Vamos chegar. Né? Sim, mas pô, só pra lembrar aí que pô, o Corinthians também é um dos grandes pontos desse arco aí. Ele tinha dado uma sumida, ele apareceu do 1 ao 3 ali, daí a pouco ele deu uma sumida. Agora ele voltou e voltou muito, muito forte também, né, cara? Mas tá, eu já vou entrar no Corinthians. Antes de entrar no Corinthians, eu vou falar a parte do guri lá sendo deixado pela família não tem nas HQs, ficou perfeito na série, horrível isso. Depois ele sendo torturado pela família apenas por $800, né, por dinheiro. Cara, horrível aquilo lá. Nas HQs eu acho que é até pior, daí tem muitas imagens que focam nisso, que ele fica naquele lugar assim, os ratos mordendo ele, cara. Então, só para falar algumas outras diferenças das HQs para a série, é que a mãe da Rose tá viva, né? Elas que viajam juntas para Inglaterra para conhecer a Unity. Então, agora indo então direto para a convenção lá dos Serial Killers, cara, é uma ideia genial do Neil Gaiman, né? Colocar as piores pessoas do mundo juntas, dando palestras de como praticar crueldade no mundo, cara, é algo surreal, né? Fala, Diego. Não, só para complementar, eu vou ter que me desdizer, né? Porque eu falei assim, não tem nenhum momento que para mim foi engraçado na série. Não, eu tô errado. Eu não sei se eu cheguei a rir, mas é cômico alguns momentos dessa convenção. É cômico, né, isso, né? Porque tu vê as palestras dos caras assim, né? Tu tem uma formação ali, os caras vão sair com um certificado, tem todo um código de ética ali, toda uma cerimônia, né? Os caras, tipo, super emocionados de estar vendo uma referência na área deles, os caras falando que o que eles fazem é arte. Cara, isso é, de certa forma, cômico, mas ainda é um cômico sem exagero, né? É um cômico que é coerente com a história, sabe? Tá ok, tá ali dentro, tá bem construído, e ao mesmo tempo também o que o Marcelo tá trazendo muito em várias falas dele, que eu gosto muito, assim, estou gostando muito de ouvir, que sempre são pontos de reflexão, né? Aqui com um tom de sátira, de sarcasmo, de ironia, mas tá ironizando, assim, toda a vilania e a crueldade que às vezes cabe num ser humano, né? Na história ali a gente tem isso trazido ali pelo Morpheus como sendo algo conduzido e inspirado pelo Corinthians, mas é só uma maneira de contar a história, né? A reflexão que a gente tá vendo ali, que depois o Morfeu vai dar ali
né, um sermão neles, violento, assim, né, é como o ser humano pode ser cruel, pode ser vil, mas isso é trazido de uma maneira, no início, assim, bem cômica, de certa forma, né, então ali teve um momento meio engraçado, mas ainda muito coerente com todo o fio da história. Desculpa, Leandro, segue daí, ou Marcelo, se quiser falar um pouco sobre essa convenção. Não, pô, deixa Cara, eu só... não, só um Fala, Marcelo, fala. comentário rápido. Não, eu avacalhei. Não, eu só ia complementar, que é isso aí mesmo. Tipo, eu achei engraçado também, mas é um engraçado não forçado, não é um engraçado nível Adam Sandler, sabe? Tipo, o cara ficar forçando risada. Mas da hora que tu nota que convenção de cereais, na verdade, é uma convenção de cereais killer, e tu ri mais do absurdismo daquilo do que qualquer outra coisa, né? Mas eles conseguem, mesmo nesse tom cômico, fazer uma reflexão fortíssima, como tu coloca, né? Perdão, Leandro, vai lá, velho. Ah, nem lembro o que eu tava falando mais, mas só pra falar algumas diferenças das HQs pra série, continuando, eu tava falando disso, na verdade, né? Isso, Quando o Jed chega na convenção, muito engraçado, que todo mundo tá conversando sobre algo, e sempre tem a palavra matar, vou matar minha fome, aquele programa é de matar, de rir, então eles sempre usam... E o cara começa, que estranho, né? Todo mundo usando a palavra matar aqui pra qualquer coisa. Mas uma coisa que sabe aquele gordinho pedófilo, né? Que tem na série, ele tenta estuprar a Rose nas HQs, né? E daí o Sandman, ele chega ali, aparece do nada e acaba com ele, sabe? Então, mas algo que eu achei legal também, que acrescentaram na série, foi o Corinthians usar a Rose, tentar convencer ela a ficar do lado dele ali pra tentar derrotar o Morpheus. Isso não tem nas HQs, tá? Mas algo que tem na HQ é o Corinthians dando aquela palestra, né, pra todos os assassinos. Cara, nojento aquelas palavras ali. Eu acabei de ver uns documentários aí de serial killers, que até o Marcelo me indicou. Cara, e daí ele fala que eles não fazem aquilo por dinheiro, que matam só pelo prazer de matar, que são empreendedores num campo em extensão. Cara, absurdo isso, ver o cara falar isso, né? Então... e depois a série continua ali na luta do Corinthians, ela é um pouco mais intensa do que nas HQs, né? O Corinthians na HQ, ele finca a mão do Sandman com aquela faca ali, mas o Sandman não sente dor, tá? Então, só segura a mão do Corinthians com a faca fincada ali mesmo e diz aquelas mesmas palavras: hoje eu te descrio. Ali tem um pouquinho mais de emoção ali naquela luta ali, mas também, como eu disse, Sandman não vai ser uma série de ação, né? É mais na filosofia, nas palavras, fazendo a gente refletir, cara. E aquela caveirinha depois que fica do Sandman, que ele pega depois daquele discurso ali, igualzinho nas HQs, tá? E como o Diego já falou, o Sandman, depois ele mostra toda a indignação para aquele público ali. Na série é mais pesado, ele tira o sonho daquelas pessoas, daquelas criaturas, e daí a gente vê na série eles se remoendo pelo mal que fizeram, eles sentem toda aquela dor, aquela culpa ali, daí um se entrega pra polícia, um não aguenta o que faz e comete suicídio. Essa parte final, assim, deles fazendo isso não aparece na HQ, então na série ficou muito, muito perfeito, Diego. Só uma coisa, cara, pra não perder o fio da meada aí com o que tu tava falando, já que tu assistiu o documentário que eu indiquei lá do Killer Clown, velho, aproveito pra indicar um outro que eles fazem menção nesse episódio também. E eles fazem uma menção de 1 segundo, aparece na tela, mas eu me liguei ali porque eu adoro documentário de serial killer, mas eu gosto só de... Né, enfim, eu gosto de assistir esses documentários, eu achei bem construído. Quando tá aparecendo no início da convenção, mostra os crachás, rapidinho, os crachás de cada um, e tem um crachá que eles não mostram o rosto do cara, mas dá pra ler bem direitinho no crachá dele, Night Stalker. Ou seja, o Night Stalker tá participando da convenção. Night Stalker é um assassino real, ele aterrorizou Los Angeles entre 84 e 85, que é o Ricardo Ramírez, né, que os caras pegaram lá, depois a polícia demorou Esse eu vi. pra pegar o cara. Esse eu vi, Marcelo. Você chegou a ver? Aparece bem rapidinho. Esse aí, pois é, cara, o Night Stalker estava presente na convenção, né? Então aquilo ali pra mim foi um easter egg muito forte ligado a esse assassino, que é os investigadores, e chegaram o cara pela marca do tênis dele, né, velho? Então
Bom, tu já viu, então, enfim, fica a indicação aí pra quem gosta, estiver nos ouvindo aí. Se quem não viu ainda, tá lá na Netflix, cara, vale a pena, viu? E aí tem Boa, essa boa. pequena menção a ele, assim. Boa. E nessa cena, cara, quando tem o embate ali do Morpheus com o Coríntio, então, pelo que o Leandro tá me trazendo aqui, que na HQ é um pouco mais curta essa ação entre eles, né? E, cara, eu achei então genial o acréscimo que foi feito na série do plano do Coríntio, né? Pô, que genial aquele plano dele, né? Tipo, vou trazer a Rose pra essa convenção, vai estar cheio de maluco aqui, eu boto os caras pra dormir, o sonho deles vai ficar tudo pertinho da Rose, a Rose vai ficar atordoada com esses sonhos super malignos dos caras que eu vou ter influenciado, isso vai enfraquecer pra caramba o Morpheus. Tipo, que plano inteligente, né, cara? Muito massa isso, né? Quando se desvela isso, né? Quando a gente percebe esse plano acontecendo, muito, muito legal. Guris, posso fazer uma perguntinha rápida pra vocês? Olha só, o corvo lá, o Matthew, tem mais alguma explicação sobre de onde ele veio, quem ele foi nas HQs, ou é só o que a gente viu na série mesmo? Não, mas nas HQs é falado que ele é um humano que morreu enquanto estava no sonhar. Daí o Sandman chegou pra ele e falou assim: Cara, o que eu posso fazer por ti é tu virar meu corvo ou eu te mato. Dele, não, vou virar corvo então. E daí acontece isso. É a única explicação. Mas o Matthew tá muito bom, cara, é muito engraçado. Tem uma piada, meu, tem uma hora que eu ri muito, que a Rose vai falar com um corvo e começa a falar com um corvo. E daí o corvo tá mais distante. Esse aí não fala, esse aí é uma outra ave. Sou eu que falo. Uma piada bem bobinha, mas eu ri demais. Uhum. É quando ele vai contar também pra como é que é o nome da bibliotecária? Lucienne. A Luciene. Daí ele vai contar pra Luciene que a Rose engravidou a amiga dela. Que daí a Rose engravidou a amiga dela, daí a Luciene faz uma cara assim, e depois ela fala assim: nós temos que realmente conter isso. Dele, ela tem que parar de engravidar as pessoas. Essa parte, realmente ele tá com um toque bem humorado legal. E eu achei também legal a conduta dele, né? Muito leal, né? Muito leal, assim, ao Morpheus, a ponto até às vezes de meio que desafiar as ordens do Morpheus em prol de uma lealdade extrema. Tipo, não, vou ficar aqui contigo, não vou voltar pro sonhar, eu vou entrar nessa contigo. Eu tô aqui junto contigo, eu tô contigo até o final. Muito massa, né, esse personagem. Gente, Diego, e agora que tu falou, nas HQs o Corinthians ele chega a raptar ali o irmão da Rose, tá? Mas eu não lembro por que agora, não sei agora por que ele leva pra convenção o irmão da Rose, mas eu não lembro dele ele não conversa com ela, tentando manipular ela contra o Morpheus, né? Talvez ele tenha um plano dele, que tu falou, né? De trazer ela pra convenção, mas não tem a conversa do próprio Corinthians com a Rose, assim, e com o Morpheus, dos três, assim, dele tentando trazer ela pra lá dele. E isso que não tem, né? Agora faz tempo que eu li, não vou lembrar exatamente se tinha, assim, relação. Entendeu, né? Não vou aqui ficar me dizendo. Mas vamos pro grande final ali, porque a gente vê que não existe uma outra possibilidade de ter o vórtice a não ser matar ele. Depois quero saber se o Diego pensava ali que existiria uma outra possibilidade, né? E a gente vê que o Sandman não quer fazer aquilo, mas é o dever dele como sonho, né? Como o ser responsável por manter os dois mundos intactos. Ele até pede desculpa ali por o que ele irá fazer com a Rose, né? E vem aquela grande reviravolta, a bisavó da Rose chega, né? Ela era o vórtice que deveria estar, mas acabou dormindo ali. Tudo muito igual ao HQ. O Gilbert aparece, assim, daí tem ela tirando o coração, dando pra avó. Cara, assim, ó, ficou tudo igual, tudo muito lindo. E assim o Sandman conseguiu deter a destruição dos mundos, mas tudo isso a gente sabe ainda que foi planejado desde o começo pelo irmão e irmã ali, a Desejo. Depois, no final, tem até o Sandman tirando satisfação lá, porque o Desejo fez um filho na Unity, né? Isso quer dizer que a Rose é como se ela fosse parte da família, né? Tem sangue perpétuo correndo ali pelas veias. Cara, de novo, eu não quero entrar em spoilers do real motivo da Desejo, né? Mas o que eu posso falar, deixa eu pensar, é assim, ó. Mas, Leandro, Fala. deixa de repente eu entrar junto, daqui a pouco eu consigo falar um pouco do que tu Não, quer mas falar, já que eu não sei o que tu vai falar. só deixa eu falar uma Tá, frasezinha vai lá, aqui. pra tu não te esquecer. Aham. Porque derramar o sangue de um perpétuo, né? De um familiar ali, isso deixa um perpétuo vulnerável, tá? E um perpétuo vulnerável é um perpétuo que tu pode matar. Basicamente é isso. Eu não vou mais me adentrar mais a isso. Fala aí, Diego.
Ah, tá, não, beleza, tá bom, entendi. Eu ia chegar perto disso, mas não tinha essa informação já um pouquinho mais aprofundada que tu nos deu um vislumbre aí, Leandro, né? Porque o que eu ia comentar, que daqui a pouco aí, às vezes, por tu ter lido as HQs e ter visto a série, daqui a pouco tu tá te confundindo sobre o que foi dito e o que não foi dito. Na série, o Desejo fala, né, pra ele, aliás, ele, na verdade, o Morpheus fala pro Desejo, né, fala assim, eu entendi teu plano, né? Eu quase matei alguém da família, né? E aí teríamos um perpétuo matando alguém da família, né? O filho de um perpétuo, né? Então, tipo assim, ele não explica muito bem as consequências, mas fica bem nítido que teriam consequências gravíssimas se ele fizesse isso, né? E que isso estava dentro do plano do Desejo, né? E, cara, uma outra coisa que bom que a gente falou sobre isso antes de acabar o podcast, mais um ator, né? Mais um ator, atriz ali que, cara, demais. Que caracterização do Desejo, cara. Muito massa a caracterização, sabe? Assim, a maquiagem, o cenário de luxúria que tava ali, né, super elegância, aquele batom super chamativo vermelho, aquela elegância, aquele olhar debochado, escrachado, sempre sorridente, elegante e com um quê de maldade. Cara, que interpretação. Eu adorei aquele personagem, o Desejo. Eu queria ver muito mais ele, assim, e espero ver, e pelo visto, veremos mais dele aí na segunda temporada. Achei demais. Eu também concordo, cara, achei muito bom. Podia aparecer mais, mas com certeza vai, né? Só que nós vamos ter que esperar alguns anos ainda para isso, né? Mas para ver como o Neil Gaiman, né, cara, ele já trabalhava com toda a questão de inclusão e representatividade há 30 anos atrás, né, cara? Há 30 anos atrás. Então é um cara que realmente ele já estava à frente, né, no tempo, naquele tempo, já trazendo questões que se hoje tem gente que chora, imagina 30 anos atrás, né, cara? E ele já colocava isso, ele tem muito orgulho disso, né? Ele tem falado isso direto no Twitter dele, né? Ele tá sempre colocando isso ali. E o desejo, a forma com que ele coloca o desejo, justamente também é para trazer essa visibilidade, né, cara? Essa questão da representatividade. E eu acho que ficou muito bem retratado de forma artística e bonita na série, né, cara? Teve um personagem, antes da gente se encaminhar pro fim, aí foi o único momento em que eu fiquei meio assim com o Morpheus, foi quando ele foi lá e aprisionou a Gaut, né, cara? Ele pega a Gaut e acaba aprisionando ela. Foi o único momento que eu falei, Baba, tá rateando, cara, sabe? Por que fez isso? Mas aí, mais pro final, ele acaba se redimindo daquilo ali, né? Mostrando que, de fato, ali sim ele tá, de fato, amadurecendo e mudando um pouco, né? Mas pode ir, Leandro, se quiser seguir aí o processo, cara. Não, eu ia complementar o que tu falou ali, porque o Desejo sempre foi um personagem sem gênero. Às vezes aparece representado como um homem, às vezes aparece como mulher. Até às vezes, acho que é mais como mulher que ele aparece, daí eu acabo falando Desejo aqui, mas não tem gênero. E é tão brilhante isso porque trouxeram um artista ali não binário, né, a Mason Alexander Park, pra fazer o Desejo, né. Até quando ele chega, não sei como é que é a dublagem, mas quando ele chega na legenda lá, e apareceu, né, ele fala, e aí, irmane, né, não é irmão ou irmã, usa os pronomes, né. Isso, usa minha irmane, e é muito louco porque quando aparecia nos quadrinhos, há 30 anos atrás, ainda não tinha essa ideia, eles chamavam de meu/minha, irmão/irmã, né, nos textos, nos balãozinhos, nas conversas, era Que sempre massa. meu, minha, irmão, irmã junto, assim. De novo, Olha, 30 anos atrás, né, cara? O cara é gênio, é genial. Até no vídeo muito à frente do tempo dele. Sim. Até no vídeo que eu falei, que eu explico sobre Desejo, eu disse que eu ia me referir a ela como o gênero feminino, porque, pra ficar pensando nos pronomes aqui pra não errar, eu me referi sempre ao gênero feminino, né? Então, qualquer coisa, peço desculpas aqui também. Mas, enfim, não sei se quer falar alguma coisa do final, Diego, senão vou falar lá da outra cena que vai pro Lúcifer também. Não, vamos pra lá, vamos pro Lúcifer, vambora. Porque outra ponta em aberto, né, é o Azazel chegando lá. O Azazel que saiu direto de Pokémon, né? De Pokémon pra Sandman, não sei vocês, mas eu enxerguei um bichinho de Pokémon, né? Ele fala que os generais se reuniram, chegaram à conclusão que devem tirar satisfação com Sandman, que se o Lúcifer quiser, eles podem atacar o Sonhar e, por consequência, o mundo desperto, porque o Azazel explica muito bem ali que nenhum demônio pode deixar o inferno, mas se o inferno aí for ganhando território, conquistar outros lugares, né, daí outra história. Boa, verdade. E Lúcifer, né,
E o Lúcifer fala que vai então tomar providência, que vai agir e já tem uma decisão, que o que ele fizer vai deixar Sandman de joelhos e ainda mais, né? Vai deixar seu pai, né, Deus, louco da vida. Lá ele fala um termo, né, que é sobre a cor da pele, que vai ficar meio verde, azulado, assim. E eu vou dar um spoiler aqui, porque eu já falei isso no primeiro podcast, já falei em vídeo isso também, porque tá todo mundo pensando que vai ter uma batalha gigantesca, né? Mas Neil Gaiman é sempre mais surreal, né? No final disso, o que Lúcifer simplesmente vai fazer, claro que pode ter uma batalha ali, mas resumindo bem para não dar muito spoiler, Lúcifer sabe o que ele vai fazer, Diego? Ele vai chegar assim pro Sandman e vai deixar a chave do inferno com ele, vai dizer assim, ó, te vira aí com o inferno, eu vou embora, né? Tem umas palavras que ele usa assim, que, como nas HQs, o Lúcifer fala que os demônios e aquele lugar ali sempre foram um instrumento para a humanidade pagar por suas escolhas repulsivas em vida. Ele corta as asas, ele deixa literalmente uma chave do inferno com Morpheus ali e vai viver a vida na Terra. E a gente já sabe disso, porque sabe aquela série da Netflix lá, Lúcifer, aquele bonitão lá? É o Lúcifer que abandonou o inferno e foi viver na Terra, né? Então, aquele Lúcifer é tirado de Sandman, aquela história lá que todo mundo vê o bonitão lá, me esqueci o nome do cara, acho que é Tom Ellis o nome do cara, não lembro agora, talvez seja isso, mas, então, basicamente, no final vai ser isso que vai acontecer, né? O cara vai abandonar o inferno. Essa vai ser a jogada de Lúcifer pra destruir Sandman, né? É genial, cara. Boa. Olha só, falando ali do Azazel, né, cara, eu gostei daquela imagem do Azazel, assim, a ideia, né, agora a qualidade do efeito especial ali, do CG ali, pra mim, é um pouquinho estranho ali, e pra mim tem dois momentos, assim, que pra mim o CG ficou um pouco estranho, que são o Azazel, pouca coisa, tá, gente, gostei, mas só achei que destoou um pouco, assim, do resto da qualidade dos efeitos, e o Cabeça de Abóbora lá, não me lembro o nome dele, sabe? Aquele que. O Merv, velho. A gente nem falou do Merv. A gente nem falou do Merv, cara. Assim, cara, eu gostei, adorei o personagem, adorei as cenas, mas aquela cabeça se mexendo tava um pouco, assim, destoando um pouquinho da qualidade dos demais efeitos, na minha percepção, assim, ficou um pouquinho estranho. Mas, cara, não estragou em nada, assim, só um comentáriozinho, assim, só pra gente ser bem honesto, assim. Mas, não é questão de, tipo assim, meu Deus, é uma crítica pesada, mas assim, o CG ali podia ter sido um pouco melhor, né, velho? Convenhamos. Realmente, quando o Leandro falou do Pokémon, cara, porque foi a primeira percepção que eu tive, parecia um monte de Zubat, que são aqueles morceguinhos, né, olhando por uma fresta, e aí eu lembrei do Azazel lá do Diablo e coisa, né, eu falei, o Azazel vai chegar um cara de 3 metros de altura, não dá pra entender o que é aquilo, né, cara, então realmente ficou... Uma cortininha com os olhinhos ali, sei lá. Isso, tipo uma fresta, uma rachadura, assim, né, no espaço-tempo, com os olhinhos de fora, assim, falei, muito estranho isso, mas é a mente do Neil Gaiman, né, cara, é um negócio muito louco, assim. Eu gosto de pensar, Marcelo, pra me iludir, eu gosto de pensar que aquilo ali não é o Azazel, que aquilo ali é só uma representação do olho, da visão dele, um portal, uma comunicação, sabe, só uma representação, assim, um celular do inferno ali, alguma coisa assim. O Diego quer ser feliz, né, Diego? É o Pokémon do inferno. Só deixa eu perguntar pro Marcelo. Marcelo, tu sabe quem que dubla o Merv, o zelador? O Merv é o zelador, né? O Cabeça de Abóbora é o zelador lá. Tu sabe quem é que dubla ele? Cara, eu li, mas eu esqueci, velho. Quem que é? O nosso querido Luke Skywalker, cara. Exato, Mark Hamill, cara, clássico demais, velho. Né, cara, o Mark Hamill, depois do Star Wars, muita gente não saca, mas ele faz trampo de dublador pra muita coisa, né, velho? Acho que até o Coringa ele faz, né? A voz, ele faz o Coringa, é meio que a galera ama a voz dele no Coringa, assim, né? Então, se tu ouve o Merv falar, tu fica, pô, conheço essa voz aí. Realmente, agora as coisas se encaixam, agora as coisas fazem sentido. Não, o Diego falou, eu falei, como é que eu esqueci de falar do Merv, né, cara? Eu devia ter feito um roteiro, sei que eu devia ter feito um roteiro. Mas fala aí, Diego.
É muito personagem, tem muita referência, ainda mais que alguns episódios não seguem a história principal, então cada episódio é um universo em si, é muita coisa, não tem como a gente trazer tudo aqui, a gente vai fazer um podcast de 4 horas. Eu só queria trazer duas referências rápidas e conexões, assim, externas, né, que eu gosto de fazer. No primeiro episódio, ou segundo, não me lembro bem agora, mas naquele primeiro trio de episódios, eles citam uma hora o nome Crowley, né, Crowley, Aleister Crowley, e eu não sei se a galera conhece, né, pessoal, mas só trazer algumas conexões, aquilo que a gente tá vendo lá, né, naquele lugar onde o Burgess mora e depois o filho dele e tal, é um lugar onde aquele primeiro, é o Burgess, né, o primeiro lá que aprisiona o Morpheus, ele é meio que um líder de um culto, né, um grupo de ocultismo e tal, assim, pratica magia, faz ali uma invocação e tal, faz um círculo ali de proteção, e a gente, em algum momento ali, eles citam o nome Crowley. Existiu uma pessoa da vida real, né, na Inglaterra ali, nascido em 1845, algo assim, não, 1875, morreu 1947, olha aí, gravei os números. E o Crowley foi realmente um estudioso das artes ocultas, do ocultismo, e foi um cara que teve muita popularidade na Inglaterra, assim, um cara que foi muito respeitado, conhecido, obviamente também odiado, e que se tornou famoso por acreditar muito e trazer muita gente com ele acreditando, né, que ele conseguia mexer com ocultismo, com invocações, estudava, publicou livros. Olha, eu até tenho medo de dizer, mas um dia veio parar aqui no meu computador aqui um PDF de um livro do Crowley aqui, eu não cheguei a abrir ainda, mas eu tenho um livro de magia dele aqui em PDF, só por curiosidade um dia eu baixei. E o Crowley, para quem acompanhou como eu, é um personagem bem recorrente e frequente na série Supernatural, né? Aliás, Supernatural tem algumas boas conexões aí com a mitologia de Sandman, né? No Supernatural, o Crowley, ele assume o controle do inferno quando o Lúcifer é preso na jaula, então ele aproveita que tá vago o cargo e assume lá, né? Além do mais, o nome verdadeiro do ser humano é Edmund Alexander Crowley. E aí eu vou mais uma vez sonhar, o Leandro vai dizer que eu quero ser feliz, que eu fico me iludindo, né? Mas eu vou aí talvez pensar numa pequena brincadeira, né? O nome é Edward Alexander Crowley. E o nome o primeiro nome do Burgess é Edmund, e o filho dele é o Alex, né? O Alex. Então, se tu para pra pensar, nós temos Edward Alexander Crowley, nome do famoso ocultista das artes e invocador de demônios da Inglaterra, lá do Reino Britânico. E na série nós temos um grupo ocultista invocando a morte, com o Edward sendo o pai e o Alex sendo o filho, e o Crowley aí citado, né? Então, só fazendo umas conexões assim. E no final da série temos aí o Azazel, que a gente acabou de brincar, o nosso Pokémon, né? Azazel aí, que é o nome atribuído ao anjo que seria encarregado de levantar as faltas humanas e enumerar perante o tribunal divino durante um julgamento anual da humanidade, segundo aí a cultura bíblica, né? E o Azazel também, para quem assistiu Supernatural, é o demônio de olhos amarelos de Supernatural, que mata a mãe do Jim e do Sam e que dá início a tudo, né? O grande primeiro vilão de Supernatural é o Azazel, que é uma entidade do inferno nas diversas mitologias, muito famoso, né? Última conexão, aprendi com vocês aqui no podcast que são 3 lá no inferno, né? Vocês me falaram aí pelas HQs, né? Azazel, Lúcifer e Beelzebub. O Azazel fala num certo momento ali sobre um general, né? Que não sabemos quem é, que a Lúcifer ali fala, tá, então o general. Esse general pode muito bem ser Beelzebub vindo para a próxima temporada. O que vocês acham? Pode ser, cara. Eu acho muito legal tu colocar essas conexões, porque isso só reforça o que muita gente falava no final da década de 80 e no início da década de 90, que o Neil Gaiman é o rei dos easter eggs, né, cara? Tipo assim, o mestre dos easter eggs. A quantidade de referências ao mundo que o rodeia é muito grande, né, cara? Então, tu reforçou muito isso com o que tu falou agora, achei muito legal.
aquele lance lá, a questão do Night Stalker, não é coincidência também, porque aquilo ocorre justamente na época em que ele tá, né, aterrorizando os Estados Unidos. Tem o caso do Charles Albright. Cara, o Charles Albright também é um assassino que atuava na época em que ele estava escrevendo Sandman, e olha que o Albright fazia era basicamente arrancar os olhos das pessoas que ele matava, ele colecionava olhos. Quem é que faz isso no Sandman? Né? Pô, o Corinthians não faz isso, não é coincidência, né, cara? Então tem muitas referências ao mundo que a gente vive. O Crowley aparecer ali, ter essa relação com o Burgess, eu acho muito, muito legal. Isso só reforça ainda mais, né, cara? Eu li num site que os caras falavam que na época, quando comprava o Sandman, uma das coisas mais legais de ler era a seção de cartas que as pessoas mandavam, porque eram as pessoas identificando todos esses easter eggs ao longo da coisa. E cara, isso é um negócio que já é perfeito por si só, e essas referências enriquecem mais ainda, né, cara, o processo aí. Mas é isso. Não, perfeito, lá, perfeito. Eu acho que realmente, eu sempre vou dizer que Neil Gaiman é um gênio, eu quero que todas as obras dele ganhem vida. Deuses Americanos, enquanto ele esteve na produção, é uma série perfeita. Teve mais uma outra série da Amazon, agora que eu me esqueci o nome, mas Neil Gaiman é um gênio, eu acho que realmente... Ainda bem que tu falou isso, Diego. E eu quero pedir desculpa pro Marcelo, que ele não sabia quando entrou pro time do Nerdverso, mas o Diego vai falar de Supernatural a cada 3 podcasts aqui, tá? É lei. Eu entrei aqui sem saber e teci uma baita crítica ao Supernatural esses tempos, né, velho? Brinquei com a morte sem saber, né, velho? Desculpa aí. Quero pedir desculpa pra ti, que realmente a gente vai ter que ouvir de Supernatural durante muitos anos aí, a cada 3, 4 podcasts. Tá? Para com isso. Cara, só quero falar uma coisa que eu me lembrei agora, antes da gente ir pras notas, porque tem em vários momentos da série, eles falam do prodígio, né? Se eles sabem... Isso, do filho pródigo, né? Ele é um dos perpétuos, tu não sabe, né, Diego? Então vou explicar aqui. Tem no vídeo lá que a gente falou explicando todos os irmãos do sonho, vão lá ouvir que tem história completinha, vou dar um resuminho aqui. Ele é o Destruição, Diego, que como o nome já diz, né, o cara é responsável por destruir, né? Ele que representa o fim das coisas, a mudança, só que Neil Gaiman é gênio. Como que o Destruição é retratado? Ele é um cara otimista, extrovertido, inocente, e por isso que ele abandona o seu reino, né, meu? Ele é capaz de destruir o que ele quiser. Então o cara se revoltou com a vida lá e foi viver uma vida simples com o seu cachorrinho chamado Barnabás. Eu explico tudo direitinho lá no vídeo, então fica o convite para vocês. E só para falar, né, tem aquela galeria que tem os símbolos, tá faltando um símbolo lá, né? O símbolo do Destruição é uma espada, como já diria o nome, seu nome, né, referente ao seu símbolo. Eu vou deixar, eu vou mudar um pouco, não sei se vocês querem falar alguma coisa, se já querem falar da nota, eu vou querer ser a última a falar nota, porque eu tô muito indeciso ainda. Então, pela primeira vez eu vou ser o último a falar. Eu posso começar com as notas aí. Pra mim, a minha nota ela é muito, enfim, eu já tenho na minha cabeça 9,5, assim, cara, né? Pra mim, dar 10 pra alguma coisa é o que o negócio tem que ser completamente perfeito, assim, sabe? Sandman teve aquelas pequenas críticas que a gente fez do 1 ao 3, os CGs que às vezes, tipo, poderia ter sido um pouco melhor, assim, mas, cara, em termos de história, roteiro, diálogos, imagem, fotografia do negócio... É um negócio assim, que bom que teve essa série e eu fico contente de sair das HQs, porque querendo ou não, a HQ é um negócio muito de nicho, cara, e aí quando vai pra uma Netflix da vida, me deixa muito feliz, e me deixa mais feliz ainda abrir a Netflix e ir no top 10 da semana e ver que Sandman tá em primeiro, né, cara? Sandman top 1, eu falo, pô, cara, que legal, as pessoas... Porque Sandman é cultura, é um bagulho formador de caráter, assim, velho, tu lê aquilo ali, tu reflete, cara, e é legal saber que as pessoas estão vendo, porque, consequentemente, elas estão refletindo sobre a vida, e isso, eu adorei, cara. Então, 9,5 aí, eu tô muito empolgado pra segunda temporada aí. Lembrando que são 75 edições, são 3.000 páginas, tem muita coisa pra acontecer pela frente ainda, né, cara? E tu, Diegueiro, que nota que tu dá pra isso aí? Eu me empolguei, eu me perdi aqui, eu vou te dizer que eu perdi a compostura, perdi o equilíbrio. Olha, fazia tempo que eu não ficava num estado de êxtase como eu fiquei com essa série. Eu terminei de ver ela
pouco antes da gente começar a gravar esse episódio e já recomecei a assistir logo antes de gravar esse episódio, já voltei a assistir. Acho que eu vou aqui, nesse momento é quase 1 da madrugada aqui que a gente está terminando a gravação. Eu acho que ainda vou assistir mais um episódio antes de dormir. Cara, eu tô assim, maravilhado, agradecido, assim, vontade de escrever pro Neil Gaiman, assim, não sei se ele vai ler, mas agradecendo, assim, muito obrigado. E para todos os envolvidos. Então, assim, a minha nota vai ser altíssima, como eu nunca dei, acho que uma nota tão alta assim. Vou deixar só uma pequena margem aí para caso apareça alguma coisa melhor em termos de série aí, ter espaço, mas assim, ó, por pouco que eu não vou dar um 10 cravado para essa série, mas como eu achei alguma coisinha que eu comentei, a minha nota será 9,8 para Delírio e Surto do Leandro. Ah, perfeito, hein? Essa é a parte do podcast que eu mais gosto, gurizada. Então, vou dar aqui uma... Sim, é verdade. Tá? Cara, como eu já falei, assistir a série pra mim pareceu que eu tava folheando ali a HQ, cara, de tão idêntica que tava, tudo feito com detalhes, delicadeza. Dá pra ver que o Neil Gaiman tava envolvido em todo o processo ali. Velho, o último episódio, eu vou falar pra vocês, eu cheguei a chorar de emoção, assim, me emocionei por ver o Morpheus mudando, assim, me deixou extasiado aquele momento. Todo mundo viu, ele deixou de ser ali um cara arrogante, né? Começou a dar ouvidos a todo mundo que estava ali ajudando ele. A Luciene ouviu o Gaut, transformou, tirou o cara de um pesadelo e ele transformou o cara num sonho, né? Era apenas um desejo pequeno, né, cara? O cara quer ser um sonho, o cara não quer fazer sofrer, quer ser feliz, sabe? Então, como o Marcelo falou, tem temporada para mais umas 4... tem material para mais umas 4 temporadas, né? Stranger Things, por exemplo, vai acabar. Sandman pode muito bem ser o carro-chefe da Netflix por mais uns 3 anos aí, a partir do término de Stranger Things. No final da série, assim, pela primeira vez, parece que Sandman tá feliz, sabe? E ele passou todos os 9 episódios, assim, com um problema para resolver, e no final o cara não tem, parece que ele tá só ali, vai ficar um tempo, deixou a Luciene, ela que dê conta do sonhar lá. Como o Diego falou, tem algumas falhas, principalmente nos 3 primeiros episódios, assim. Eu não queria comparar com Stranger Things, sabe? Mas Stranger Things já tá na sua 4ª temporada. Como o Sandman é a primeira temporada, não vou dar uma nota tão alta. Mas durante o podcast foi tão legal que relembrar que eu aumentei minha nota, tá? Eu tô em dúvida aqui, vou deixar um suspense no ar, mas a minha nota... Tu não sabe a tua nota ainda, né? Fala a verdade, tu ainda não sabe a tua nota ainda, né? Tá enrolando aí? Tô tentando enrolar, mas eu vou dar 9,5. Vou fechar com o Marcelo, 9,5. Os dois aí, ai, que fofinho, os dois aí no 9,5. Eu vou no 9,8, azar. Olha aqui, ó, já que o Leandro tá falando aí, que eu falo de Supernatural, que é coisa... O que eu não gosto é quando o Leandro me chama num canto e fala assim, ó, acho que eu vou mudar minha nota sobre tal coisa. Aí eu não gosto, tem que manter a nota, ó. Vocês me cobrem depois, hein? O Leandro deu 9,5. Depois ele vê outra coisa que ele gosta, daí ele fala, agora eu quero abaixar. Não pode mais. É 9,5 e pronto. Se comprometeu com a audiência. Tô brincando com isso. Ô, Digger, agora tem uma missão aí que é ler HQ, velho. Né? A próxima missão aí vai ser ler HQ. O preço não é convidativo, cara. Pra quem tá olhando na internet aí, parece que os vendedores gostaram do hype da série pra se passar, que agora cada edição tá a bagatela de R$250, né? Cada edição aí, pelo amor de Deus, né, velho? Mas assim, vale a pena ser lido, cara. Vale a pena ser lido muito, assim. Tá saindo umas edição especial de 30 anos agora. Meu, sério. Leia, tu vai adorar. Quem estiver escutando aí, não leu, ficou na série, leia, vocês vão gostar demais, velho, sério. Excelente indicação, Marcelo, eu vou ler sim. Então, terminando nosso podcast, já é aqui costume, é o nosso último bloco, são os abraços para quem é inscrito no nosso YouTube, no NerdVersoCast, para quem segue nossa página, manda mensagem, curte foto, comenta lá no Instagram, no NerdVersoCast. Lembrando que é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é aí preparação por Enem e vestibulares em matemática. Então, se tu tá com dificuldade nessa matéria, procura no YouTube, digita lá Propulsa, te inscreve no canal, vê os vídeos, é sensacional, vai te ajudar aí muito. Os abraços de hoje, então, para Sandman, essa parte 2, são pro Fernando Lima, Kelvin Viana, Raniele Garcia, Luiz Fernando, Rafael Cunha,
Gisela Biaki, JV Batista, Tiago Iradir, Luciano Grande, Luísa Marina, Gildeon Viana, Miguel Lopes e pro Roger Souza Diegueira. Pá, grande abraço, galera. Isso aí. E assim, ó, aquele abraço que a gente também estende para todos vocês que acompanham a gente aí pelas redes, que seguem, que são inscritos, que curtem, comentam e interagem com a gente, né? Lembrando aí que nós estamos no YouTube, no Nerdverso Cast, estamos no Spotify e demais agregadores de áudio, estamos no Instagram, é claro, no @NerdversoCast, estamos na Twitch também no Nerdverso Cast, e vocês então podem interagir com a gente em todas essas redes. Aproveitem aí bastante. Marcelo, considerações finais, últimas palavras, tua despedida aí, cara. Um abraço para todos aí, obrigado para todo mundo que acompanha a gente, tá sempre mandando mensagem ali, galera, gente fina demais. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Como o Diegueira falou, já segue a gente nas redes aí, estamos por todos os lugares. Tem muita coisa ainda para acontecer. Amanhã a gente já vai assistir a Fera. Daqui 2 semanas tem House of the Dragon. Daqui 3, 4 semanas já tem Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Então, ano que vem, cara, tem Mulher Hulk. É verdade, cara. Tem Groot, tem tanta coisa acontecendo aí, né, velho? Então, acompanha a gente aí. Estamos acompanhando tudo. Vamos comentar tudo, vamos falar de tudo. E é isso aí. Valeu. Pô, Diego, quebrou o clima, cara. Foi o cara, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Casa do Dragão, tu mete She-Hulk, cara. Pô, tá de brincadeira, velho. Mas a Marvel ainda tem mais uns 6 anos de crédito ainda. Ela pode errar uns 6 anos ainda, a Marvel, que ainda vai estar a galera querendo ver. Não sei. A DC agora deu mais uma porrada violenta agora, hein? A DC aí veio forte. DC esse ano tá demais. Ó, vai ser assim, a luta de bicho grande, ó. Stranger Things, Sandman, The Boys, Senhor dos Anéis e A Casa do Dragão. Eles que se virem pra ver qual vai ser a melhor série do ano. Pra quem chegou até aqui, desculpa aí minha voz, ainda tô muito mal. Muitas vezes tive que pausar aqui pra me recompor, poder recuperar a voz, tossir. Mas é isso, pessoal. Até nosso próximo podcast. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou nós até o final e nos sigam em todos os lugares aí. Tchau, tchau. Isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau.